Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Se está aqui pela primeira vez, não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu gostei, compartilhe com mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que faz parte já da nossa família de mais de 238 mil inscritos, muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer, até porque esse podcast acontece para você, por você e para mais ninguém. Toda semana nós estamos aqui com convidados especiais, hoje não é diferente, porque eu tenho a alegria de trazer novamente a esta mesa para um tempo especial de comunhão e uma conversa agradável, uma serva de Deus, missionária, alguém que tem um depósito extraordinário da parte do Senhor para compartilhar com esta geração. Já esteve aqui outras vezes e foi uma grande bênção e eu tenho certeza que hoje não será diferente. Estou falando da missionária Ruth Benigno. Missionária, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Obrigada, Fábio. É uma honra estar aqui mais uma vez. Eu sempre falo por onde eu passo. As pessoas dizem, como é que começou assim, essa pegada de tu participar de debates? Eu disse, antes de ir ao debates, eu fui no Eu Acredito. Né? Você me deu uma oportunidade, você me abriu as portas dessa casa e eu estou muito feliz e sou muito grata mais uma vez. Uma alegria sempre poder recebê-la aqui. Aqui não é um programa de debate, mas desde a primeira vez que você veio aqui, a gente debateu, né? Às vezes a gente debate sobre algumas coisas. É que as pessoas não entendem, é que o nosso podcast é de opiniões e nem sempre eu concordo com os meus convidados e aí eu apresento a minha visão. Ou, às vezes, eu até concordo, mas apresento o contraditório para explorar o máximo de conteúdo que ele tem. E você, Ruth, tem muito conteúdo, sempre pontua bem aquilo que você acredita, aquilo que você crê e aquilo que você tem como convicção. Obrigada. Porque tem gente hoje assim, que tem medo de opinar acerca de alguns assuntos porque não estuda, porque não se prepara. Ou, às vezes, ela repete, igual aquele papagaio treinado, ela vai repetindo o que ouve. Então, nesses casos, eu começo a olhar para a situação atual, principalmente no meio cristão, em alguns pontos específicos, eu vejo que as pessoas não se preparam para estar debatendo, falando sobre alguns assuntos. E eu tenho feito isso, né? Eu tenho buscado fazer isso. E geralmente não, né? Há poucas mulheres que se posicionam até para debates como você hoje debate, né? Eu vejo alguns programas de debate e poucas vezes eu vejo mulheres ali debatendo. Verdade. Você é uma e... Nossa, eu não consigo lembrar assim, uma outra mulher que vive debatendo temas cristãos, teológicos. Tem algumas outras? Você pode... Tem várias mulheres que dão a cara aí, né? Que entram aí nesse campo que é bem masculino, né? Só que, assim, o fato de não ter mulheres nesses ambientes é justamente a falta do preparo. Por exemplo, hoje as feministas questionam que não tem mulheres na Câmara dos Deputados, não tem tantas mulheres vereadoras, prefeitas, mas as mulheres não se preparam ou não querem realmente estar naqueles ambientes. Então, assim, o número de mulheres é inferior em alguns lugares, assim como tanto em posições de alto escalão como de baixo, né? Sempre o número de mulheres é inferior. E isso não é algo que o feminismo milita e que por causa do feminismo as mulheres estão entrando. Não, é porque realmente as mulheres elas não querem estar em alguns espaços. Então, o fato de hoje eu debater é porque realmente eu gosto de estar nesse ambiente, porque eu acabo aprendendo também, fazendo novas amizades. E é necessário. Sobre todos os assuntos debatidos teologicamente, por exemplo, que a gente vê que acaba gerando atritos, né? É a questão do pastorado feminino, que eu debati uma vez. E eu vejo que esse assunto em específico, né, que é voltado para mulheres, as mulheres acabam fechando o coração com relação a isso. Por exemplo, o pastor César, ele é pós-tribulacionista. Ele ministra em igrejas que são pré. Porque o ponto de vista teológico dele não tira dele a pessoa que ele é. Mas você que fala hoje, por exemplo, contra um pastorado feminino ou contra algumas outras coisas, você vê que seu espaço em determinados ambientes é fechado. Então, por isso, algumas pessoas se privam de falar sobre esse assunto. E eu acredito que a mulher tem um papel, né? Nós estamos no mês da mulher e a gente está aqui hoje para conversar sobre isso. A mulher tem um papel relevante na sociedade, na igreja. E o que a mulher tem conquistado até hoje, ela precisa levar adiante de maneira objetiva, de maneira sincera, de maneira clara, não se vitimizando, não se fazendo de coitadinha, mas a mulher precisa se preparar para chegar nesses ambientes que, em grande maioria, são de homens. Ruth, mas também não seria uma questão cultural, por nós estarmos em uma sociedade ainda que tem dado abertura para minorias, mas em sua maioria a nossa sociedade ela é totalmente conservadora e existiu uma época, até dentro de um contexto bíblico também, né, que as mulheres não tinham
muito espaço, né? Principalmente esse espaço de estar em público, ensinando, falando. Não é por isso que muitas mulheres se inferiorizaram e têm essa dificuldade de vir a público para apresentar sua visão, sua perspectiva de temas específicos, tanto social quanto teológico? Não, eu vejo que hoje tem um espaço aberto, tanto para homens quanto para mulheres. A internet proporcionou isso. As mulheres, elas têm voz, têm espaço de fala, sim, nos lugares. O que falta realmente é um preparo e uma vontade. Porque, às vezes, parece ser mais fácil, Fábio, eu dizer que eu sou excluída, eu sou rejeitada, eu sou alguém que é esquecido ou inferiorizado. Mas será se realmente eu estou buscando isso? Você pode olhar hoje, nessa nação, as maiores cantoras são mulheres, né? As cantoras mais famosas são mulheres. O número de mulheres na igreja ultrapassa o número de homens. Tem mulheres exercendo o ministério em várias áreas na igreja, na política também, nas escolas, a maioria são professoras mulheres. Então, assim, a mulher tem ocupado seu espaço ao longo dos tempos, tem preparado, as que têm se preparado, elas têm desenvolvido com excelência aquilo que elas fazem. E, assim, desde os tempos de Jesus, Jesus veio para dar voz à mulher, Jesus veio, inseriu as mulheres em ambientes onde realmente era só homens. A gente vê mulheres caminhando com Jesus durante o ministério dele. Paulo também fala muito, faz muita referência às mulheres que o apoiavam, tanto financeiramente quanto acompanhando ele, aprendendo. Essa questão de que a mulher começou a trabalhar por causa do feminismo, isso eu vejo como uma falácia, porque Lídia era uma vendedora de púrpura e Lídia gostava de aprender com Paulo. Então, assim, naquela época as mulheres já estudavam e as mulheres já trabalhavam. Então, se a gente olhar, claro, teve um grande avanço. E depois dos anos 2000 para cá, a gente vê que esse avanço ele vem dobrando em todas as áreas. Na verdade, dos anos 60 para cá, com a segunda onda do feminismo, a gente vê as mulheres cada vez mais sendo inseridas, tanto no mercado de trabalho quanto em todas as áreas que elas desejam atuar. E hoje existem leis que são criadas para que a mulher não receba menos do que o homem exercendo a mesma função que ele. Mas hoje, então, tem dois extremos, né? Ao mesmo tempo que nós temos o vitimismo, as mulheres que vivem se vitimizando, mas não batalham para alcançar o seu espaço e aproveitar as oportunidades que vêm até ela. Em contrapartida, nós temos o feminismo, né? São as mulheres que querem direitos de serem quase como homens, né? São dois extremos totalmente antagônicos. Existem aquelas mulheres que, ao invés de se preparar para aproveitar as oportunidades, existe o feminismo que fica militando por direitos às vezes imbecis e totalmente desnecessários. Né? Então, não são direitos iguais. O feminismo hoje briga por superioridade. Esse movimento que começou lá nos anos de 1848, com mulheres que se reuniram numa igreja, inclusive, que hoje as feministas odeiam o cristianismo, odeiam a Bíblia. Elas falam que a Bíblia é um livro escrito por homens e que, portanto, não deve ser levado em consideração. Mas todos os demais livros que existem no mundo foram escritos por homens também. E são livros que elas evidenciam, que elas falam, que elas indicam. Essas mulheres começaram um movimento numa igreja. Elas queriam ter o direito de trabalhar e o direito de votar. Por que as mulheres não votavam naquele tempo? Porque apenas os homens que iam à guerra, eles podiam exercer esse direito civil de escolher quem seriam as pessoas que queriam liderá-los. Então, hoje, eu vejo com o avanço do movimento feminista, né, que é um movimento que a gente chama de câncer, né, para essa sociedade, principalmente no meio cristão, no meio evangélico, que muitas mulheres não buscam conhecer o feminismo, mas acaba dizendo ou levantando bandeira defendendo esse movimento. Ele tenta olha só a palavra, desfeminilizar a mulher e desmasculinizar o homem. Por quê? Porque cada vez mais as mulheres estão, você vê, tem mulheres machonas, mulheres que brigam e gritam um empoderamento que não existe. É um empoderamento que ela quer fazer tudo que o homem faz e ela quer estar acima do homem ao mesmo tempo, e a gente acaba que fica no meio desse fogo cruzado sem entender bem o que elas querem. Porque o que começou lá atrás, dizendo que queriam um direito de voto e um direito de trabalho, logo em seguida veio a segunda onda do feminismo e elas começaram a brigar pela revolução sexual, porque elas queriam que as mulheres tivessem direito de aborto, sexo livre, e de lá em diante a gente vê com a terceira onda e nesse presente tempo o quanto o feminismo tem se tornado algo maléfico, né? Ele entra, ele se infiltra em lugares e as feministas criam suas narrativas, na maioria dos casos mentirosas, enganosas, para tentar trabalhar na mente de mulheres incautas, que não estudam, que não se preparam. Elas querem dizer que as mulheres que estão em casa cuidando dos filhos são mulheres vítimas dessa sociedade patriarcal, mas caso essa mulher deixe de trabalhar para a família e vá trabalhar numa empresa e se sujeitar a um patrão, essa mulher é livre.
ela criar filhos é algo que vai inferiorizá-la, mas se ela trabalhar e promover o crescimento da empresa do patrão, isso é algo maravilhoso. Então, assim, cada vez mais o feminismo tenta fazer com que as mulheres deixem suas crianças nas creches, que é para o Estado tomar de conta dessas crianças, e colocá-las dentro de um mercado de trabalho para que elas percam a essência daquilo de fato que Deus as chamou para fazer. E por que que hoje as mulheres ainda são minorias, né, como elas dizem? Porque tem muitas mulheres que entendem o seu papel e que não querem sair, né, de casa. Eu, por exemplo, trabalho. Tem muitas outras mulheres que trabalham. Mas a gente não vai alegar ou afirmar que isso é por causa do feminismo. Não. Nós temos nossa decisão, a gente entra em acordo com a família e vamos buscando fazer tudo, claro, sabendo que nosso primeiro ministério é a nossa casa e que a gente precisa cuidar da nossa casa com excelência, embora a gente trabalhe fora. Então, para o feminismo, a mulher que se declara ser dona do lar, por exemplo, quando pergunta a profissão dela, ela fala, eu sou do lar, eu sou dona do lar, é antagônico com essa geração. A mulher já não pode mais ser dona do lar. Isso, elas são automaticamente descartadas, rejeitadas, achincalhadas, porque o movimento feminista não é sobre todas as mulheres. Qualquer mulher que se diga cristã e conservadora são rejeitadas pelas feministas, são achincalhadas pelas feministas. E agora o movimento feminista achou mais uma pessoa para ficar atacando, que é a Michelle Bolsonaro, porque todo mundo que fala algo que vai de encontro ao que elas pregam, as verdades que elas defendem, são automaticamente tidas como inimigas delas. Mas na sua visão, seja dentro de uma perspectiva bíblica e você como uma mulher nessa sociedade, o que é de fato ser mulher? Então, isso assim, às vezes, se fosse alguns anos atrás, soaria até como algo assim meio bizarro. Aí, ser mulher é alguém do sexo feminino, é alguém que eu até anotei aqui, ó, com características biológicas, com cromossomos femininos, com órgãos reprodutivos femininos e com gametas. Porque hoje, qualquer pessoa pode se dizer, eu me sinto uma mulher, eu me sinto uma ovelha. Eu vi um vídeo agora de uma turma de pessoas que se disseram que são ovelhas, se vestiram como ovelha e começaram a berrar dentro de um campo. Então, hoje a gente precisa explicar o óbvio para que as pessoas entendam. Ser mulher é uma dádiva concedida por Deus. Ser mulher é feita da carne e não ser feita do pó, do barro, como vocês são. Ser mulher é ser criada por Deus para gerar vida, para fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, é que os homens, por exemplo, não conseguem. A mulher consegue atender o telefone, limpar a casa, cuidar do menino ao mesmo tempo, e os homens não conseguem. Então, ser mulher é um privilégio. As feministas dizem, inclusive, uma vez eu li uma fala da filha da cantora Madonna, que, infelizmente, ela estava presa neste corpo feminino, ela dizendo, né? Porque ela odeia ser mulher. Ser mulher é uma bênção. Eu não me vejo sendo homem, eu não me vejo sendo outra coisa a não ser mulher. Ser mulher é uma bênção. Infelizmente, as ideologias hoje tentam corromper e deturpar o que é ser mulher. E até mesmo dentro das igrejas a gente vê muitas mulheres sobrecarregadas e homens omissos. Tudo isso também é um ensino, né, do feminismo, que diz que a mulher não precisa do homem para nada, que a mulher pode se reinventar e fazer o que ela quer. E, claro, nós podemos fazer o que nós queremos. Mas eu digo que, ao invés do que o feminismo diz, que o lugar de mulher é onde ela quiser, eu digo que o lugar da mulher é onde Deus quiser que ela esteja. Então, nós que somos cristãs, conservadoras, que somos mulheres que buscamos agradar a Deus em tudo que nós fazemos, a gente precisa ter essa característica de saber para que foi que Deus nos criou. Qual o propósito que Deus nos trouxe aqui nessa terra. Tem gente que passa a vida toda e não busca fazer nada de relevante nem aprender. Mas eu hoje, estudando um pouco sobre esse assunto, né, eu estou longe de conhecer bem a fundo essa história desse movimento, mas hoje eu vejo que falta isso ser ensinado nas igrejas. Fazem muito chazinho, fazem muitos eventos que acabam não trazendo agregar esse crescimento intelectual para as mulheres, para que elas ensinem suas filhas, para que as filhas, quando chegarem na escola e na faculdade, não caiam na lábia do feminismo. Isso é muito prejudicial. É que existe até um pensador, até Salomão disse, né? Aquilo que o homem imagina em sua mente, assim ele é, assim ele se torna. Então, tem muitas pessoas hoje que se imaginam como mulher e vivem como mulher, né? Pois é. Por exemplo, existe um artista no Brasil hoje que ele não quer ser chamado como o Pablo Vittar, ele quer ser chamado como a Pablo Vittar. Nós tínhamos no meio gospel o J.A., que hoje ele quer ser chamado de ela. Então, essas pessoas que hoje se identificam como mulher, na sua visão, não pode ser mulher? A mulher é aquela que foi criada com as características biológicas de uma mulher. Porque, por exemplo, você pode se descaracterizar todo. Por exemplo, a filha da Gretchen, hoje, ela, né, aderiu a um corpo masculino, a um nome masculino, ela é casada com uma outra mulher. Mas, diante de Deus, nós somos aquilo que Ele nos criou. Então, um dia nós estaremos diante de Deus, nós vamos prestar contas a Ele do que nós fizemos com o nosso corpo e daquilo que a gente acabou semeando e disseminando na mente das outras pessoas. Então, hoje, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso, porque as mulheres estão dentro
dentro da igreja dizendo que elas podem ser feministas e cristãs, e feminismo e cristianismo não combinam. As feministas odeiam a palavra de Deus, odeiam o cristianismo, odeiam as mulheres cristãs, e nós precisamos andar nessa contracultura. Então, a mulher biológica que Deus criou para que ela seja uma mulher, ela tem órgãos reprodutivos internos, ela tem um comportamento diferente do homem, o tom de voz, os cromossomos são diferentes, tudo, o DNA é diferente, tudo na mulher é diferente do homem. E glória a Deus por isso, porque ele nos criou seres diferentes que se complementam para trazer mais vidas ao mundo e que tudo isso seja para a glória dele. Então, o comportamento da mulher deve ser totalmente feminina, né? Com certeza. A gente consegue diferenciar de alguém que tem um jeito feminino para alguém que tem um jeito feminista? Com certeza. As feministas, elas estão o tempo todo gritando por empoderamento. Elas querem ocupar posições de privilégio, elas querem ter direito a tudo, elas questionam o fato das cotas, que no caso foram elas mesmas que criaram até mesmo para a política, que hoje tem cotas femininas para a política, né? Então, assim, elas acabam questionando. Por que são minoria? Porque entram pelas cotas, né? Então, assim, o que é ser uma mulher feminina? É ser criada por Deus com uma essência de auxiliadora, uma essência de brandura, uma essência de equilíbrio, de maturidade. Porque, por exemplo, hoje, como eu te falei, as mulheres estão ficando masculinizadas e os homens feminilizados. Teve um programa aí, acabei vendo um corte de um cantor, se eu não me engano, um ator, ele foi pro Big Brother e ele falou assim, ele pediu perdão a uma mulher, né, porque ele era homem, porque os homens são machistas, a mulher foi feita por Deus para ser protegida pelo homem. Aí eu sei que existem inúmeros dados, Fábio, de homens que matam mulheres, que agridem mulheres, que maltratam mulheres, que ferem mulheres, e esses homens são covardes, eles não representam o cristianismo. Porque no cristianismo, Deus veio para nos trazer uma identidade, Cristo veio para nos dar proteção, foi o que ele fez com a mulher adúltera, foi o que ele fez dando identidade a tantas outras mulheres que não tinham, que não eram honradas e respeitadas. Inclusive, quando ele ressuscita, quem é que vai divulgar que ele ressuscitou? É uma mulher. Então, tudo isso, o Senhor veio para nos dar a identidade que nós não tínhamos. Em Mateus capítulo 1, na genealogia, conta a história de 5 mulheres. São 5 mulheres improváveis e a maioria delas são ligadas a escândalos sexuais, entende? E Jesus veio, ele deu uma notoriedade a essas mulheres para que a gente viesse a entender que a graça de Deus alcança homens e mulheres e que diante de Deus nós todos estamos prontos e preparados para sermos salvos e alcançados pela graça dele. Então, hoje, a gente precisa trabalhar essa feminilidade dentro das igrejas. Por quê, Fábio? Porque tem mulheres que dizem, eu não preciso de homem para nada. Eu subo na casa, eu retelho a casa, eu tiro esse entupimento do encanamento, eu jogo esse lixo fora, eu faço isso, eu faço aquilo. E até mesmo nos púlpitos, muitas mulheres masculinizadas na sua forma de pregar. Eu nunca tinha me dado conta disso, até que um dia eu preguei numa igreja. E o pastor falou assim, irmã, essa doçura que a senhora tem, que eu não me acho ser uma pessoa doce. O Christian sabe, é doce ou não é, Christian? Por tudo que eu já passei. Por tudo que eu já passei, eu não me considero aquela pessoa doce, aquela pessoa tão amável quanto outras mulheres que eu conheço. Mas ele falou isso para mim, isso me chamou a atenção. Ele disse, missionária, não perca essa essência feminina que a senhora tem. Porque muitas mulheres se masculinizaram no púlpito. Então, você vê a mulher, ela muda o tom de voz, ela se torna uma mulher masculinizada no púlpito. A gente tem o exemplo da Lana Holden, né? A forma como ela pregava e tudo mais. E aí a gente acaba olhando para esse tipo de exemplo e buscando fazer o oposto. As próximas gerações de pregadoras precisam olhar para esse exemplo, se vestir para a glória de Deus e não precisar mudar o tom de voz para demonstrar autoridade. Sim, mas a senhora não concorda que, de fato, essa mulher do lar, por um tempo, ela foi meio que domesticada e muitos homens, muitos, não tratavam a mulher como uma esposa digna de honra, digna de cuidado, como uma preciosidade, mas tratava, e há ainda homens que tratam a sua esposa, a sua mulher, como empregada. Sim, claro. E isso quem tem que mudar é a mulher, porque Deus deu essa graça para a mulher. A mulher, ela pode ser amável, ela pode ser dócil, ela pode conquistar o marido. A Bíblia diz que a mulher sábia ganha um marido sem palavras. Há casos em que o próprio coração do homem, a gente não pode culpar esse patriarcado. Nós precisamos culpar o pecado. Nós precisamos dar nome ao pecado. É o pecado que filtra-se no coração de um homem que já não foi bem criado pela família, não foi criado com amor, com carinho,
e acaba tratando a sua mulher como um objeto, espancando, humilhando, não dando a ela a honra, até o fato de que a palavra do Senhor diz que as orações são impedidas quando ele não dá a ela a devida benevolência que ela merece. Então, o que o homem precisa fazer? Ser homem, cuidar, amar, porque ninguém tira uma mulher da casa do seu pai, uma filha dos braços do pai para casar com ela, para ele ser o demônio para ela e ficar por isso mesmo. A gente, infelizmente, vê muitos casos assim acontecendo no nosso meio cristão, e a culpa disso é das igrejas que não se preparam, não preparam esses homens para colocarem a assumir uma posição pastoral. Porque eu penso, Fábio, que quando você tem a real certeza e clareza do seu chamado, você vai tratar a sua mulher como digna de honra, como ela merece. Então, um homem que tem esse perfil agressivo, que tem o perfil de tratar a mulher como se fosse sua empregada, ele não representa Cristo, não representa a igreja de Cristo, e as mulheres de Deus, as mulheres cristãs, precisam se posicionar. Isso tem a ver também com a questão da educação dos pais dada aos filhos, né? Sim, com certeza. Se os pais ensinam o filho do sexo masculino a tratar uma mulher da forma como ela merece ser tratada, honrada e valorizada, jamais o cara vai tratar a sua esposa como uma empregada, né? Com certeza. Mas aí o que acontece? Muitas mulheres também, e isso falta também no meio da nossa igreja, um trabalho específico com casais, não só aquele evento, aquele retiro de casais, mas pelo menos encontros mensais para trabalhar isso no casal, para eles trazer esse tempero para o relacionamento, para não cair na rotina. Se fosse assim, se houvesse esse tipo de trabalho, não haveria tanto aumento no número de divórcios como há nas igrejas. E as mulheres, elas também precisam entender que elas precisam se cuidar. As mulheres que vivem só para casa, né, em alguns casos, elas acabam se desleixando também. Elas não se cuidam, elas acham que está tudo certo. E, infelizmente, a gente vê isso muito no nosso meio pentecostal. As mulheres reformadas, batistas, presbiterianas, eu vejo que elas têm um zelo maior com o seu corpo, elas buscam melhor conhecer a Deus, a palavra de Deus, adquirir conhecimento, porque é tão bonito quando você vê uma mulher em espaços assim que só tem homens, você vê que tem uma mulher lá que é relevante, que ela consegue falar de política, ela consegue falar sobre feminismo, ela consegue falar sobre coisas relacionadas mesmo ao dia a dia, às atualidades, de forma específica, de forma pontual, de forma certeira. Mas a maioria das mulheres, quando se reúnem, homens e mulheres, os homens ficam falando sobre igreja, Bíblia, política, e as mulheres ficam falando só sobre coisas corriqueiras do dia a dia. Então, assim, as mulheres precisam se preparar, e elas precisam, desde o namoro, conhecer essa pessoa que elas vão casar. Porque também a gente sabe que, no caso em que uma mulher é agredida, traída, humilhada, a culpa maior é do homem que não teve caráter para cuidar dessa mulher. Mas ela já viu os sinais. Com certeza a gente sempre vê os sinais. Um homem que trata mal os seus pais, que trata mal sua família, ele não vai tratar bem essa mulher que Deus está dando a ele. Mas também tem as mulheres rixosas, né? Claro, só que tem. Eu sempre costumo dizer que onde tem mulher tem confusão. Não colocar só culpa no varão, não, porque tem umas varoas que só o Senhor na causa, né? Claro, assim, olha, o que o feminismo mais faz é culpar os homens por tudo que acontece de errado, né? E aí o que acontece? Os homens, eles são machistas, são misóginos. Só que hoje tem estudos que comprovam que a maioria das agressões a crianças são feitas por mulheres. A maioria das agressões aos idosos são feitas por mulheres também. E não há leis de amparo. Tem tantos meninos que morrem pela mão do padrasto, pela mão da madrasta. Não tem muitas leis para amparar essas crianças e leis firmes, né, para penalizar essas pessoas. Mas a gente vê, em muitos casos, a questão da mulher, sempre sendo gerado leis a favor da mulher, para cobrir essa mulher, para proteger essa mulher. Eu tenho uma amiga que mora em Itajaí e o esposo dela estava comentando comigo, eu trabalho 2 domingos e folgo 1. Ela trabalha 1 domingo e folga 1. Entende? Então, assim, sempre tem leis de amparo à mulher. E a mulher precisa entender o seu papel e ela precisa conhecer os seus direitos. Então, assim, o crescimento no número de divórcios não é só culpa do homem, porque tem mulheres rixosas, briguentas, contendeiras. Onde tem mulher, tem confusão. Você vê que numa igreja, por exemplo, no grupinho das crianças, as crianças brigam, rapidinho elas estão abraçadas, falando, se abraçando e conversando normalmente. Entre os homens não acontece tanto. Né? Se bem que tem aqueles homens que ficam disputando posição, bajulando aqui, tirando o outro de tempo, mas no meio das mulheres tem confusão por causa da cor da farda, que ela não gostou, porque aquela cor não favoreceu ela, tem confusão por causa do hino, tem confusão por causa da solista, tem confusão por quem rege, por quem dirige, porque tem confusão em tudo. Então, assim, hoje, eu até falei esse final de semana ministrando numa igreja, que o diabo não tem mais tanto trabalho, não. No meio das mulheres, é só soltar uma carnal lá dentro que o negócio está feito. É a esposa de pastor que briga com todo mundo também, né? Também, infelizmente. Hoje, assim, eu não quero Mas ficar... aí tem todo mundo também contra a mulher do pastor. Porque eu até tenho um livro que se chama A Esposa do Pastor, como se fosse uma mulher sem nome. Só que, assim, antigamente, era a irmã. Aí depois, a esposa do pastor. Depois, a irmã fulana. A missionária. Hoje é a pastora, né?
E assim, para um homem ser pastor em uma igreja séria, ele tem que se preparar. Então, eu defendo que já que querem regulamentar essa questão do pastorado feminino, a mulher precisaria, no mínimo, também ter a mesma carga horária de estudo e a mesma disciplina que o marido, para exercer esse chamado. Porque a gente não vai acabar, assim como não acaba-se com o feminismo fora da igreja, também não vai acabar com o feminismo dentro da igreja. As mulheres vão continuar brigando por posições, por lugares, e, claro, tem mulheres que fazem obra para Deus com excelência. Mas tem mulheres de pastor, eu, por exemplo, já vi relatos de história de pastores excelentes, maravilhosos, mas a mulher dele destruiu o ministério dele. Então, isso fica muito chato, porque, assim, num ambiente cristão, num ambiente religioso, num ambiente de cuidado, ter uma mulher desse tipo é algo que acaba corroendo, adoecendo as outras mulheres. Porque a igreja é o reflexo do pastor. Se o pastor for um homem bíblico, a igreja se torna uma igreja bíblica. Se a mulher do pastor for uma mulher que se veste bem, que é branda, que é tranquila, que é equilibrada, eu tenho visto isso por onde eu passo. O perfil das mulheres da igreja é o perfil da mulher do pastor. Por exemplo, hoje eu congrego numa igreja que a esposa do pastor é uma mulher de oração. Então, você chega na igreja, você vê as mulheres orando, chorando, buscando a presença de Deus, porque se espelham muito na mulher do pastor. Agora, se for uma mulher rixosa, contendeira, briga com todo mundo, impede o marido de dar um cargo para uma mulher que ela não vai com a cara dela, o que vai dar esse trabalho? Esse trabalho é de Deus, não é do homem. Primeiro, esse pastor se mostra frouxo, o cajado dele é rosa, que é a mulher que manda. E, em segundo lugar, a mulher ela não está preparada para estar à altura daquele trabalho. Eu sempre digo que se o pastor ele está preparado, mas a esposa não, ele precisa pesar isso na balança para ver se vale a pena ou não ficar ali numa posição como aquela que muitos que só querem a posição. Mas estão ferindo vidas e, ao invés de atrair a Cristo, eles estão afastando elas de Cristo. E é preciso a gente ter cuidado. Mas, na sua perspectiva, a mulher, de fato, é o sexo frágil, né? A mulher não é o sexo frágil. A mulher é uma pessoa que é protegida, que é honrada. Por exemplo, quando acontece um naufrágio, por que dizem primeiro mulheres e crianças? Porque os homens estão querendo proteger essas mulheres. A mulher foi criada para ser protegida, para ser amada, para ser cuidada. E o fato dela ser protegida, por exemplo, quando eu ando com meu esposo na rua, ele me coloca para o lado de dentro, ele fica do lado daqui da rua. Se acontecer alguma coisa, que aconteça comigo. Nem todo homem é assim, nem todo homem carrega a bolsa. Cavalheiro. Nem todo homem abre a porta do carro. Só que, assim, tudo isso, o homem ele também vai aprendendo ao longo do tempo, né? E a mulher precisa educar esse homem também. Às vezes o homem é ríspido, deixa as coisas jogadas na casa, a mulher vai com jeitinho, meu amor, vamos fazendo assim, e com o passar do tempo, diz que água mole em pedra dura, bate até que fura. Uma hora esse homem vai aprender. Porque tem mulheres que casam com homens que, na verdade, era para ser marido, mas acaba se tornando filho. Ela quer que o cara seja um estereótipo de um filho, né? Então, assim, ela ensina, ela dá comidinha para ele. Uma vez eu participei de um evento de mulheres, aí a esposa do pastor falando sobre como você tem momentos românticos com o marido. Aí uma irmã falou assim, dá banho nele. Aí a mulher do pastor, não, dá banho não, banha junto. Não é filho, cara, é marido. Então, a gente precisa considerar tudo que tem acontecido. A gente já está aí passando de um quarto, né, do século XXI, já estamos chegando em um quarto do século XXI, e a gente precisa melhorar em tudo. Se o feminismo está dentro das escolas, nós precisamos ensinar nossas filhas a serem femininas, a serem uma bênção, e ensinar essas meninas a estudar acerca do que é o feminismo, porque hoje algumas escolas viraram instrumento, objeto de doutrinação para os nossos filhos. Então, você não acredita nessa questão que a mulher é o sexo frágil. Quando fala de sexo frágil, não está falando que a mulher é mais emocional, que precisa de mais proteção, que precisa de mais cuidado, de zelo pelo seu marido, zelo e de cuidado pelos homens que são considerados como sexo forte, são considerados como o protetor, como o provedor da casa. Não é essa a expressão que quer dizer sexo frágil? Não coloca a mulher como uma pessoa limitada, mas coloca a mulher como alguém que precisa de auxílio, entendeu? Então, a mulher ela precisa, sim, ser amparada pelo marido, e da forma como ela é ajudada pelo marido, o marido também ajuda essa mulher. Ele ama, ele cuida, ele zela. Pelo menos as mulheres dizem assim, as feministas dizem assim, mas no meio das mulheres existem tantos feminicídios todos os dias e tal, mas esse não é o perfil daquilo que Deus criou a gente para viver. Então, se existem leis para dar amparo às mulheres, que ajudem e amparem todas as mulheres, e não só aquelas que são adeptas do movimento feminista. Mas, assim, o fato da mulher ser o sexo frágil, meu amigo, uma mulher que traz
à luz uma criança em um parto normal, essa mulher nunca pode ser considerada frágil. Uma mulher que tem múltiplas funções e desenvolve todas elas com excelência ao mesmo tempo, ela não pode ser chamada de sexo frágil, porque o homem só faz uma coisa por vez, com excelência, e olha lá, tem uns que fazem uma coisa e ainda faz mal feita. Não, a mulher faz isso tudo, mas chega pra uma mulher e chama ela de feia. Você tá feia. Acabou. Porque são infantilizadas, né? Chega... Porque são emocionais. E outra, você, marido, não pode chamar essa mulher de feia. Não, se ela tá feia, a culpa é sua. Eu tô falando isso no contexto geral. Tipo assim, eu tô falando isso no contexto geral. Jamais vou chamar minha mulher. Mulher é linda, mas eu tô falando que ela se torna um sexo frágil devido às suas emoções. A mulher pode estar gata, mas se ela se olhou no espelho e de repente ela tem uma rivalidade com alguém, aí alguém fala bem assim, vai cuidar do seu corpo, ao invés de ficar cuidando da minha vida, pronto, acabou ali pra mulher. Ela fala, tô gorda e não sei o quê. Ou seja, mexeu no emocional. Isso não seria uma fragilidade da mulher? Não, porque os homens também são seres emocionais. É claro que eles expressam seu emocionalismo de uma forma diferente. Agora, há pouco a gente estava conversando com uma pessoa que ele estava super emocionado porque tinha encontrado uma outra pessoa. E a gente, poxa, é emocional também essa pessoa e é o sexo masculino. Então, todo mundo é emocional. Homens, mulheres, somos seres emocionais. Esses meninos aqui dos bastidores, eles não são gente, não, cara. Só para falar a vocês aqui, ela está falando porque o pastor Marco Feliciano estava aqui à mesa agora, no bate-papo. Nessa cadeira aqui, onde eu estou sentado. Pastor Marco Feliciano é minha referência, uai. Fiquei emocionado mesmo. É a terceira vez que ele vem aqui, tá bom? Sim, só? Ô, Léo, dá um tempo. Mas isso não é fragilidade. Claro agora, que não. Mas a mulher também chorar por ela estar se sentindo mal. Porque assim, o homem, por exemplo, ele não tem... ele não menstrua. Ele não ovula. A forma do homem demonstrar suas emoções é totalmente diferente da mulher, porque a mulher, ela foi criada por Deus para gerar e por causa disso, ela tem alguns processos que o homem não tem. Então, isso não é porque ela seja mais sentimental ou que ela seja uma coitada, porque o feminismo tenta ensinar que as mulheres, hoje, elas estão em posição de vítima, os homens são maldosos, nenhum homem presta, e as mulheres precisam se empoderar para poder estar à altura, ou na verdade não é à altura, acima sempre dos homens, que as mulheres, as feministas não pregam igualdade mais, elas pregam sempre estar em supervalorização em relação ao homem. Mas a mulher, ela expressa o seu sentimento dessa maneira. Por exemplo, se eu tô mal hoje, eu quero ficar sozinho, quero ficar reclusa, mas isso não me impede de desenvolver as minhas atividades do dia a dia. Tem dia que realmente a gente não está bem, tanto homens quanto mulheres. Mas o homem é mais resistente a isso pela forma como ele é criado. Ele é criado desde homem para ser um homem, para ser o cabeça, para ser o provedor. E seria bom se essa geração também estivesse sendo criada dessa maneira. Porque hoje a gente vê mulheres afeminando os filhos, né? Antigamente, os pais pegavam o filho, davam uma bola, colocavam ele para jogar. Hoje as mães estão aqui muito no intelectual, né? Aliás, muito no digital. Dá aqui um celular para o filho, deixa o filho aqui dentro de casa. Esse menino não vai crescer, não vai aprender a ser um homem, de defender uma mulher, de defender a sua casa, e isso é muito perigoso. A gente está vendo muito essa desmasculinização do homem, e isso é muito prejudicial para gerações futuras. Mas a mulher é, sim, um ser emocional, e isso também foi dado por Deus, é uma característica dada por Deus, para que a gente seja não é o sexo frágil, é para que a gente seja cuidada, para que a gente seja amada, para que a gente seja protegida. Fragilidade. Não, senhor. Precisa de todo o cuidado possível. Brincando, mas... Tá certo. Mas, realmente, a mulher ela precisa ser cuidada pelo homem, principalmente pelo seu cônjuge. Precisa de uma atenção melhor do seu pai, principalmente nas suas emoções. Mulheres que não tiveram essa presença paterna, elas acabam buscando na figura do homem essa figura, essa pessoa que vai amar, que vai proteger, que vai cuidar, que vai afirmar quem ela é. Mas a mulher que teve um bom relacionamento com o pai, teve essa figura paterna presente, o que está assim, acontecendo muito nos lares hoje é a questão do divórcio, né? Que os filhos acabam crescendo sem uma figura de pai. Então, os filhos homens não aprendem como tratar bem uma mulher. E as meninas acabam não tendo a presença do pai e buscando no primeiro homem que elas encontram essa presença, essa pessoa que vai cuidar dela, que vai empoderar ela, que vai afirmar quem ela é. E isso é muito prejudicial, porque acaba que os homens também nem sempre estão preparados para isso e acabam ferindo, machucando as mulheres, e elas vão entrando em vários relacionamentos. E quanto mais relacionamentos a pessoa tem, mais a pessoa se torna, né, frágil e vulnerável aos sentimentos. Mas aí também tem a questão das mulheres hoje que estão buscando essa independência, né? Eu não preciso de macho.
né? Isso também tem sido prejudicial. Teve... Geralmente existe um vazio muito grande nessas pessoas Sim. que assim se identificam. Eu não preciso de macho para me sustentar. Eu sou independente. Eu sei o que fazer da minha vida. Não preciso de ninguém à minha volta, não é? Pois é, desde que teve uma novela que passou na Globo e ela terminava sempre com um relato de uma pessoa. E numa dessas vezes, eu vi isso no programa da Sônia Abrão, uma mulher falou, eu não preciso de homem para me satisfazer. Desde esse tempo que eu vejo as mulheres buscando outras maneiras de se satisfazer sem que tenha um homem junto com ela. Ou acaba descendo o nível, né, e se relacionando com vários homens a ponto de, às vezes, engravidar e não saber quem é o pai. Tudo isso, eu vejo que quanto mais séria uma sociedade mais ela cuida dessa questão sexual, de como as pessoas vão se envolver com as outras. E quanto mais liberal, mais promíscua é uma sociedade, mais as pessoas acabam se envolvendo com um e com o outro, como está, por exemplo, agora nós estamos no período do carnaval, né? E aí a gente vê, como disse o pastor Marco Feliciano aqui nessa mesa, daqui a 3 meses, quantos abortos aconteceram, quantas mulheres estarão doentes por causa de relacionamentos que adquiriram nesse período e elas achavam que ia dar certo e que acabou não dando. Então, tudo isso a gente vê que é um fruto de algo que foi ensinado lá atrás, que a mulher é dona do seu corpo, ela pode fazer o que quiser com o seu corpo, ela pode se deitar e se relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo, ela pode usar a pílula do dia seguinte, ela pode abortar caso ela queira, porque hoje, em alguns casos, se a mulher chegar numa clínica dizendo que quer fazer um aborto porque ela foi estuprada, aquela clínica tem a obrigação de fazer aquele aborto. Ela não precisa nem ter um boletim de ocorrência para provar que ela realmente foi estuprada. Então, a gente vê que estão se criando muitas leis em benefício da mulher, que essas leis acabam se tornando mais maléficas do que benéficas. Ô, Ruth, mas quais são os desafios da mulher nesta geração? São vários. Primeiro, de ser mulher. A mulher tem um desafio de ser mulher e cumprir com excelência o papel de mulher. Porque, por exemplo, quando eu saio hoje para trabalhar, eu deixo uma pessoa na minha casa, cuidando da minha casa, para que tudo ali, eu me certifique que tudo esteja bem cuidado. Mas a gente precisa ser uma mulher informada, nós precisamos ser uma mulher empoderada, não com esse empoderamento do feminismo, mas andar na contracultura do feminismo e fazer a nossa parte. Nós não precisamos nos relacionar com inúmeros homens para comprovar que nós somos mulheres de valor. Pelo contrário, uma mulher de valor, ela tem um homem, ela se satisfaz com ele, da mesma forma um homem valoroso, ele encontrou uma mulher, e a Bíblia diz que quem encontrou uma mulher encontrou uma coisa boa e é uma dádiva de Deus. Então, a mulher, ela precisa se posicionar com relação aos seus direitos que foram adquiridos. O governo, ele está sempre criando leis de amparo à mulher. Há inúmeros programas sociais que beneficiam a mulher. Então, assim, os desafios de uma mulher no século XXI é ser a mulher que Deus criou ela para ser, em essência, em qualidade, é ser uma boa esposa também, uma boa mãe, sabendo que ela tem que se valorizar primeiro. Aí, por que eu tenho que cuidar só de casa? Por que eu tenho que cuidar só do marido e dos filhos? Não, você pode trabalhar, mas faça tudo com excelência. Faça tudo como se fosse para Deus. E isso é, sim, um discurso religioso, né? Porque as mulheres lá fora, que são feministas, que estão brigando por seus direitos, que estão nuas, dizendo meu corpo, minhas regras, que estão com as axilas cheias de cabelo, dizendo eu não preciso me raspar, me depilar. Essas mulheres aí, elas não estão nem aí para esse tipo de assunto. Elas não querem, elas querem lacrar. Elas querem crescer em cima de uma pauta que a gente vê que não está trazendo nenhum tipo de benefício, mas que, infelizmente, está mais vivo do que nunca esse movimento. Então, a mulher precisa entender o que é ser mulher, quais os seus direitos, o que ela pode fazer para melhorar o seu mundo e deixar um legado para a sua futura geração. Esses são os desafios da mulher? Esses e tantos outros mais. E permanecer sendo feminina no mundo masculinizado, em que as mulheres estão cada vez mais se masculinizando. Permanecer sem ficar nesse vitimismo de ficar olhando e dizendo, eu sou uma coitada porque eu sou uma mulher. Não, é se reinventar. Eu admiro muito, hoje a mulher que eu mais admiro nessa nação é a Ana Campanholo, que ela é uma deputada federal lá de Santa Catarina, deputada estadual, mais bem votada de Santa Catarina. Achei que era a Janja, você vive curtindo as coisas dela. Mentiroso! Deus é mais. Mas assim, eu sigo ela, eu amo muito a Ana Campanholo, a forma como ela se posiciona, e é assim, uma pessoa que trabalha bastante, dá conta de casa, dá conta dos filhos, e mostra que para ser mulher, você não precisa ficar se vitimizando. Eu sou mulher, eu posso sair ali na rua e ser estuprada. Tá, mas você precisa ver que a revolução sexual ela trouxe essa fala, esse ensino de que a mulher pode fazer o que quiser com o corpo dela. E os homens do mundo, eles olham para as mulheres e, em alguns casos, veem elas como um produto. Então, eles querem ir lá, querem usar e depois descartar. Mas as mulheres se colocam na condição de produto, né? Até estava vendo uma entrevista agora no Carnaval, que o repórter perguntou para uma mulher se ela era casada. Ela falou sim.
Só que no carnaval ela não era de ninguém. Que tal? Uma pessoa casada que diz uma coisa dessa, uma mulher casada que se sujeita a viver um relacionamento aberto, essa mulher é tudo, menos uma mulher empoderada. Porque empoderamento é você ter seu marido, você ser feliz com eles. E eu sei que felicidade, ela não depende de circunstâncias. Hoje eu estou feliz com meu marido, eu amo ele. Amanhã eu já não quero mais ele, eu quero ter um casamento aberto e eu posso fazer sexo com quem eu quiser e ele com quem quiser, ele não me deve satisfação. Isso não existe. Até mesmo teve uma atriz que ela tinha esse relacionamento aberto e ela não conseguiu suportar. Porque o feminismo impõe coisas que nem ele mesmo, é como Jesus disse, tem pessoas que impõem fardo aos outros que nem eles mesmos são capazes de suportar. Então esse negócio de sexo livre, sexo aberto, eu faço o que quiser com o meu corpo, daqui a pouco você está colhendo os frutos. Então a mulher tem que se valorizar. Provérbios 31, mulher virtuosa, quem achará o seu valor excede o de rubis. Hoje o Brasil é considerado um país sexual por causa da sexualização, inclusive das crianças. As crianças, as mulheres, o que você vê quando você lembra do Brasil? Você lembra de futebol, você lembra de bebida, né, cachaça, e lembra de mulher. Carnaval. Carnaval, e tudo isso é voltado ao quê? A explicitar o corpo da mulher, que é algo que era para ser preservado. A mulher, ela deve se sentir ou se considerar um jardim fechado, se proteger, se esquivar. É claro que a gente sabe que o pecado, eu volto para o pecado, porque o problema não é o homem, não é isso, é que não, é o pecado que nos cega, é o pecado que nos faz cometer vários atos dos quais a gente se arrepende mais à frente. Então, assim, a mulher que quer viver para a glória de Deus, deixar um legado, ela precisa cuidar de si mesma, ela precisa se conhecer, ela precisa conhecer seus pontos fortes e seus pontos fracos, e com os seus pontos fortes ela precisa fazer algo de diferente no seu tempo, na sua geração. E com os seus pontos fracos ela precisa se revestir de Deus, de graça, de sabedoria, e fazer, e se tratar nesse aspecto para que ela não venha cair naquilo que ela fala contra. Por exemplo, eu não costumo viajar sozinha mais, né, sem meu esposo, porque eu vejo que há sim, né, no nosso meio, pessoas que acabam vendo isso com um olhar negativo, outras pessoas que querem achar uma porta nisso para criticar a gente, falar do nosso ministério. Então, quanto mais você se preserva, melhor para você. E quando você anda sozinha também, há assédios mesmo do meio cristão, Ruth? Não tem acontecido mais, mas já aconteceu. Já aconteceu também? Já aconteceu. É que nós vivemos em uma sociedade também que a cultura dessa sociedade objetifica as mulheres, né? Veja as músicas colocando as mulheres como objeto, apenas como algo usual, entendeu? Descartável, você usa e descarta depois. Pega as músicas que faz sucesso no Brasil hoje, que viraliza no Brasil, pega os funk, Senta. ou seja, empina, erotiza, sexualiza, objetifica totalmente a mulher, a ponto da mente da sociedade brasileira, ela está totalmente pornificada e erotizada. Se o camarada vive se alimentando dessas músicas constantemente, ele não consegue olhar para uma mulher e não ter um outro sentimento, a não ser um sentimento sexualizado, entendeu? Com certeza. A forma como eu me visto, e aí, assim, muita gente se impõe contra isso. Mas, as vestes, sim, pega as vestes das mulheres. A forma como eu me visto, ela está passando uma comunicação. Eu me visto eu me comunico com a maneira como eu me visto. Né? Então, assim, só voltando a falar sobre o sexo frágil, a Bíblia diz, se eu não me engano, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que a mulher é o vaso mais fraco, né? Não é o sexo frágil, é um vaso mais fraco. Por quê? Porque a gente acaba se tornando mais vulnerável a algumas coisas e se abalando de uma forma diferente. Por exemplo, a perda de um filho, a perda de um ente querido, a mulher reage de forma mais diferente. E nisso é o homem que deve cuidar dessa mulher e trabalhar essa mulher para que ela não venha... eu vejo que o grande índice de depressão está entre as mulheres que acabam se frustrando porque elas se comparam também, as redes sociais trouxe isso, né? As mulheres se comparam muito. Eu queria que a minha vida fosse tão perfeita como a da Virgínia, que tem mais de R$1 bilhão na conta e está ali sempre tomando banho de piscina e tudo mais, embora eu sei que ela também trabalha bastante. Só que assim, as mulheres querem se comparar, elas querem os frutos, mas não querem plantar. Então, a internet trouxe isso. E isso acaba deixando as mulheres mais fragilizadas pelo fato da comparação. A comparação é pecaminosa. Mas voltando para o que a gente estava falando... sobre a objetificação da mulher. Sim, as mulheres acabam passando uma impressão, passando uma imagem, passando uma comunicação com a forma como elas se vestem. Então, se eu me visto para a glória de Deus, eu vou evitar chamar a atenção do sexo oposto com a forma como eu me visto. É claro que tem homens que estupram crianças, que estão bem vestidas como crianças, que estupram mulheres. A gente viu agora o caso de uma menina lá no Ceará que foi morta saindo da igreja por 3 homens brutalmente assassinada. Mas a gente também precisa considerar que existem mulheres
mulheres que matam homens, e o pecado está aí para todos os lados, homens e mulheres. Claro, pelo fato de Deus ter dito que a mulher é um vaso mais fraco, a mulher precisa se preservar. E eu acho que as mulheres deveriam se posicionar em algumas coisas que elas não se posicionam. Por exemplo, se preparar para a defesa pessoal. Elas precisavam se cuidar dessa maneira de... Fazer um Krav Maga, né? Sim, se preparar para que quando elas fossem sofrer um assédio, alguma coisa desse tipo, elas pudessem revidar. E eu creio que podem ser criadas leis nesse aspecto, se é que já não tem. Mas as mulheres preferem ficar brigando por coisinhas pequenas. Eu quero estar na mesma posição do Fábio apresentando um podcast relevante. Tá, e por que não se levanta? Por que não se prepara? Por que não cria? Será que é na base da vitimização que as mulheres têm que conseguir tudo? Porque a gente não podia votar, a gente não podia trabalhar. As mulheres podem trabalhar desde sempre. A Bíblia conta a história de Débora no livro de Juízes, que ela era uma juíza, ela estava atendendo expediente, estava dando expediente debaixo de uma palmeira. Então, assim, as mulheres sempre puderam trabalhar, e o que levou as mulheres a trabalhar foi a necessidade. Quando os homens foram para a guerra, a casa ficou desprovida. Então, as mulheres precisaram trabalhar. E, infelizmente, tudo que as feministas fazem, elas criam falácias, mentiras em cima das suas pautas, que é para ganhar visibilidade. E, infelizmente, tudo que a esquerda, tudo que as feministas pedem, elas conseguem, politicamente falando. Enquanto isso, pautas de direita, pautas conservadoras, acabam sendo descartadas ou deixadas de lado. Esse é o rumo da política do nosso país, e as mulheres cristãs, elas precisam se preparar para falar sobre isso de uma maneira clara, objetiva, sensata e prudente. Mas na sua perspectiva e visão, qual é o papel e o posicionamento da mulher cristã? Em relação a quê? A essa sociedade caída, corrompida, Primeiro, erotizada. Romanos diz, no capítulo 2, que Paulo diz que a gente tem que transformar o mundo renovando a nossa mente. Primeiro começa por mim, depois começa pela minha casa, depois começa pelo lugar onde Deus me inseriu. Se cada mulher cristã hoje nessa nação fizer a sua parte em aprender como se sobressair diante dessas situações, como se posicionar, tanto politicamente, como biblicamente, como nos meios onde Deus a inseriu, e não se curvar diante do Deus desse século, que é o feminismo, né, pregado e ensinado de forma deturpada nas escolas. E porque assim, se eu tenho duas filhas, uma de 19 e uma de 17. Se eu preparo essas meninas para mandar para a faculdade, que hoje minha filha optou por fazer uma faculdade AD, para não ter que estar ali dentro, naquele ambiente, sendo disseminado tantas mentiras, e ela disse: mãe, eu prefiro fazer AD. Mas se eu não preparo elas, se eu não ensino elas, se eu não capacito elas, quando elas chegarem lá, elas vão ser a próxima militante esquerdista feminista. Então, o que as mulheres precisam fazer para se posicionar? É estudar, aprender. Porque o que a palavra do Senhor diz? Que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se a gente não conhece tanto as Escrituras para mostrar o real valor da mulher, o que é ser uma mulher feminina, o que é ser uma mulher graciosa, e eu chego em ambiente sem preparo algum, eu vou ser engolida por aquele sistema. Isso acontece muito na política. Pessoas querem, a todo custo, concorrer a um cargo para ser vereador. Chegam naquela mesa, chegam naquela cadeira, aí começa a vir pautas e coisas que a pessoa não manja daquele assunto, não sabe nada sobre aquele assunto, e ele acaba se vendendo, se corrompendo. Infelizmente, é falta de preparo. A pessoa pode ser prestigiada, mas se não tiver preparo, ela chega num lugar e ela vai sair pior daquele lugar do que ela entrou. Então, as mulheres precisam se preparar. Infelizmente, não falta tempo, Fábio, não falta condições. Hoje, só o que tem na internet são vídeos, videoaula falando sobre esse assunto, cursos bem baratos, bem acessíveis, livros escritos. E as mulheres não se preparam porque não querem, porque não prioriza. Se seu dia tem 24 horas, você tira 1 hora para se preparar sobre um assunto específico, daqui 1 ano, você vai estar ensinando outras pessoas. Mas a preguiça fala mais alto em alguns lugares. Mas a mulher cristã também, ela tem que se posicionar nessa sociedade, né? De forma diferenciada. Não como alguém que se deixa ser influenciada, mas alguém que influencia. Eu percebo que as mulheres cristãs, por muitas vezes, ela não influencia. Ela acaba sendo influenciada por essa sociedade no todo. A mulher cristã, ela precisa influenciar com a sua forma de falar, ela tem que influenciar com a sua forma de vestir, ela tem que influenciar em seus posicionamentos. Veja na Bíblia, todas as mulheres que a Bíblia coloca como protagonista, elas influenciaram de alguma forma. Débora influenciou, a Esther influenciou, enfim, Ruth influenciou. A própria Noemi também, né? Justamente. Tem uma influência terrível também, mesmo na época cultural, se deixando levar pelas escolhas do seu marido, chegou um momento que ela entendeu que ela não era as decisões, não eram as consequências das escolhas do seu marido Elimeleque, e decidiu voltar para Belém, porque lá de Moabe ela ouviu falar que Deus tinha visitado com o seu povo, dando a eles pão. Então a Bíblia diz assim, então ela se levantou quebrada,
destruída, sofrendo com luto, sem marido, sem filho, sem provedor algum, ela se levantou. Se levantou e fez a diferença. Se não fosse o fato dela ter se posicionado, Ruth não teria chegado a casar com Boaz. Então, assim, se as mulheres hoje não fazem nada e ficam só reclamando da forma como estão as coisas, a tendência é piorar. Porque a gente tem que mudar o mundo mudando primeiro nós. Se eu mudo a mim mesma, se eu mudo minha forma de ver, minha forma de pensar, a minha forma de interagir com as situações, se eu não me curvo ao Deus... Porque tem mulheres que acabam não aceitando entrar nesses ambientes porque, não quero competir, não quero me desgastar, não quero... Não, você precisa se posicionar pelos seus filhos, pela sua casa e pela posteridade, pela geração futura que virá. Então, assim, uma das coisas que o feminismo fez, Fábio, de muito prejudicial, foi fazer com que aquele homem, que era aquele homem conquistador, aquele homem que chegava e ele tinha coragem de mandar uma mensagem, né, no teu tempo, mandar um chaveco para uma mulher. Um torpedo. Um torpedo. Hoje, esse homem não pode mais fazer isso, porque tudo que esse homem faz, elas dizem que é o quê? Assédio. Então, hoje, o homem não pode mais ser homem. Qualquer coisa que o homem faz, ele está assediando uma mulher. Eu lembro que um dia, eu sempre costumo viajar à noite para São Paulo, e num desses dias eu fui pegar água atrás no ônibus, e quando eu voltei, tinha uma moça dormindo. Quando eu cheguei, que eu fui entrar aqui para minha poltrona, eu, sem querer, toquei nela. Ela deu um grito. Ela disse... Ela achou que era um homem que já estava ali assediando ela. Claro que tem mulheres que estão extremamente assustadas. Mas, assim, nem tudo é assédio. Às vezes a pessoa te achou interessante e quer te conhecer. Mas hoje a mulher pode denunciar o homem por assédio por qualquer situação que ela acha que ele está fazendo. Se ele está olhando, se ele manda um tchau, qualquer coisa que esse homem faz, ele pode ser acusado de assédio e ele vai para a cadeia. A gente conhece um caso de que um pastor na cidade de Anápolis, em Goiás, ele foi acusado por uma mulher que queria ter um relacionamento extraconjugal com ele, ele não quis. Ela fez a filha mentir, dizendo que havia sido assediada ou estuprada por ele, eu não me lembro. E em Anápolis tem a lei do minuto seguinte. Se você foi assediado ou estuprado, você entra em contato com a polícia e o cara vai para a cadeia imediatamente. O que aconteceu? A polícia prendeu esse homem e dentro da cadeia ele foi morto. E ele era um pastor e ele era inocente. Quantos homens inocentes têm sido denunciados por essas mulheres? Inclusive, tem a irmã de uma blogueira aí que ela denunciou uma pessoa por agressão. Só que aí, quando essa pessoa, que não era bobo nem nada, pediu as imagens das câmeras, era ela que estava agredindo ele. Meu Deus. Mas sempre existem leis para defender as mulheres, porque as mulheres são sempre... Vai uma mulher hoje dizer que foi agredida, todo mundo vai se posicionar em favor dela. Até hoje, nas questões das fotos, tem que tomar muito cuidado, né? Muito. Porque você tirar foto com uma mulher e, às vezes... esconde sua mão e tal, e ela denunciar depois dizendo que a mão do cara estava nas nádegas dela, corre um risco do cara ir para cadeia também, É né? verdade, ela pode dizer que foi assediado. Por exemplo, o Keanu Reeves é um ator de Hollywood, ele sempre tira a foto com a mulher, ele só toca aqui, ele não fecha a mão. Ele só toca aqui, por exemplo, no ombro dela e deixa a mão livre, que é para as pessoas verem que ele não está apalpando a mulher. Por quê? Porque esse mundo ideologizado está se tornando um ambiente tão insuportável de viver que tudo que você fala vai ser usado contra você, que você não pode mais opinar em favor ou em desfavor de algo, você tem que concordar com tudo, você tem que ser politicamente correto em tudo, e se você não for, e se você for alguém conservador, de direita, esse povo vão subir para cima de você e vão usar as leis e as coisas que eles defendem para te calar, né? Ou para fazer com que um grupo se levante contra você. E, na verdade, se você for preto e de direita, você é cancelado, né? Demais. Preto, pobre, de direita, imagina a Jojo Todinho aí, que não se adapta ou não se adequa ao militarismo, feminismo, ela foi cancelada pelo próprio grupo, né? Sim. De esquerda, porque é preta, veio da favela... e se posicionou como alguém de direita e não se posicionou como alguém de esquerda, né? Você não pode ser conservadora, apesar que a do Jojo não é tão conservadora assim, Jojo. O pai te espera, Jojo. Mas ela tá falando que o pai tá chamando ela. Mas ela se posiciona, eu acho nobre isso da parte dela, se posicionar e dar cara para bater como alguém de direita conservadora, ainda que esteja longe da casa do pai, né? Pois é, infelizmente, esses grupos, se alguém no meio do grupo, você pode ser negro, você pode ser minoria, você pode ser o que for. Se você se levanta e diz que não é... Por exemplo,
tem uns gays que não são esquerdistas, né? Eles se declaram de direita e conservadores. Então, as pessoas que são dos grupos LGBT, eles se posicionam contra essa pessoa que é homossexual, mas ele acaba se posicionando como alguém de direita, né? Tipo o Agostinho, o né? Agostinho. Ele sofre muito por causa disso. E, assim, você vê que não é uma totalidade. Eles não defendem todos. Eles defendem quem está dentro da bolha, quem está defendendo e acreditando naquilo que eles estão disseminando. Tem a vereadora ali de Londrina, onde você estava ontem, a Jessicão também, faz um trabalho bacana, entendeu? Só que a Jessicão é mulher, mas Jessicão. Então. Ela é vereadora, faz um trabalho excelente lá, mas por ela se posicionar como de direita, nossa, os militantes vão pra cima dela, tenta cancelar de todas as formas. Pois é, porque assim, pra eles, se você não falar o que eles querem ouvir ou o que eles defendem, você é um opositor, você é alguém que merece ser cancelado, você é alguém que merece... E o bom é de ver que, apesar desse movimento estar se fortalecendo em alguns nichos, não é em todos. Você vê que a maioria que eles tentam cancelar, eles não conseguem cancelar. Porque ainda há pessoas... A maioria das pessoas dessa nação ainda são conservadoras. Por exemplo, as feministas dizem que a Bíblia é um livro machista, que as mulheres, elas se sujeitando ao seu marido, elas estão em posição inferior, porque o feminismo veio para conseguir colocar a mulher no mercado de trabalho e tudo mais. Então, assim, são tudo pautas que vão, primeiro, inferiorizar essa mulher para depois fazer ela crescer. Por exemplo, eu sou uma coitadinha e por isso eu preciso de ter direito de voz, direito de fala. Eu sou uma pessoa, como que eu posso dizer, oprimida pela sociedade, por isso agora eu quero estar dentro de um nicho, dentro de um grupo, para que esse grupo me defenda até eu começar a falar alguma coisa contra esse grupo. Até eu me posicionar de alguma forma contra o que esse grupo está defendendo. Aí eu vou ser o demônio. É um mimimi da desgrama também, né? Não, essa geração é mimizenta. E se a gente não criar mulheres fortes, porque as mulheres foram criadas por Deus para gerar, para trazer vida. Então, assim, o Senhor disse a Eva que ela teria filhos com dores de parto. Né? Então, assim, a mulher, ela sente mais dor. Só que, assim, às vezes a mulher está doente, está cuidando da casa. O marido, se ele sentir uma dorzinha de cabeça, pronto, ele está de cama prostrado. A mulher, ela é forte. Né? Então, assim, se nós não buscarmos essa força para nos posicionar e a igreja brasileira se unir em favor da feminilidade, daqui a pouco as mulheres estão batendo nos maridos e expondo e revelando o coração aí dentro das igrejas. Porque tem mulheres assim, né? Tem mulheres que são extremamente... E as pessoas acham que eu falo contra as mulheres. Não, eu trago a atenção para que a mulher, poxa, se posicione e diga, realmente, eu sou isso aqui, eu preciso melhorar. Porque nós precisamos voltar às nossas origens, à nossa essência. A nossa essência é ser uma mulher dócil, é ser uma mulher equilibrada, é ser uma mulher criada por Deus para a glória de Deus. Né? Tudo que nós fazemos precisa trazer glória para Deus. Tem pessoas que buscam trazer glória para Deus falando tudo que as pessoas querem ouvir. Tem pessoas que buscam trazer glória para Deus falando o que a gente precisa ouvir. E eu sou essa pessoa, eu gosto de falar o que a gente precisa ouvir, a começar por mim. Eu não sou perfeita, você também não é. Mas nós estamos caminhando para essa perfeição que só vai acontecer quando a gente estiver no céu. Até lá, a gente tem que melhorar. E essa expressão que geralmente as feministas usam bastante sobre empoderamento, o que de fato é empoderamento feminino? Então, esse empoderamento feminino que elas precisam, que elas pretendem, é para se posicionar contra o homem, é para querer estar acima do homem, é para querer galgar posições que até hoje só homens ocupam. Por exemplo, eu vejo feministas dizendo que tem menos mulheres piloto de avião, tá, mas tem menos mulheres também trabalhando na construção civil. Tem menos mulheres no Senado, na Câmara. Tá, tudo bem, mas por que essas mulheres não estão buscando ocupar esses espaços? É porque, de alguma maneira, elas não querem, elas não pretendem, elas estão bem naquilo que elas estão fazendo. Então, o empoderamento bíblico é um revestimento de poder que Deus nos deu para ir ao mundo, pregar o evangelho e ganhar vidas para Cristo. O empoderamento que as feministas pregam é meu corpo, minhas regras. Eu posso usar a roupa que eu quiser, eu posso abortar se eu quiser, eu posso dormir com quantos homens eu quiser, porque hoje o feminismo é sobre isso. O feminismo é sobre a revolução sexual que, desde que ela estourou no mundo, as mulheres pregam isso. Eu posso beijar quantas bocas eu quiser, eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser e ninguém tem que dizer nada com isso. Meu corpo, minhas regras. Lugar de mulher onde ela quiser. São essas as pregações. E uma das mães do feminismo, que é Simone de Beauvoir, essa mulher, ela aliciava meninas menores de idade para ter relação sexual com ela e com o amante dela. É mesmo? E aí, isso foi na segunda onda do feminismo. Então, imagina assim, o quão prejudicial esse movimento foi. Algumas meninas se suicidaram, outras ficaram doentes, terrivelmente depressivas, porque ela aliciava as meninas com uma mensagem de que ela iria trazer essas meninas para representar o feminismo, para ensinar mais sobre esse movimento, e aí ela acabava trazendo essas meninas para praticar sexo com esse rapaz. E quando aconteceu de, no fim da vida, ela dizer que ela
amava ele e abriria mão de tudo que ela viveu e de tudo que ela fez só para ter o amor dele de verdade, porque ele queria ter várias mulheres, inclusive era um homem sujo, que nem tomava banho direito, as pessoas começaram a olhar e, poxa, tá vendo aí, no fundo, toda feminista, ela é frustrada, porque ela não se sente amada. Quantas feministas hoje, no fim da vida, elas diziam, poxa, eu queria ter alguém para cuidar de mim. Hoje eu vou ter que ir para o asilo, porque eu não tenho marido, não tive marido, não tenho filhos. Então, assim, tudo que o feminismo prega lá na frente vai ser prejudicial. Né? Essas defesas de pautas, de minorias, de coisa toda, eu vejo que hoje o feminismo não tem necessidade de estar querendo ocupar esse espaço e ganhar um espaço na mente e no coração das crianças, como estão fazendo. Querem colocar feminismo nas escolas, infiltrar o feminismo dentro de todos os grupos onde tem mulheres, para empoderar essa mulher. O empoderamento que nós precisamos é ser a mulher que Deus nos criou para ser. Se as mulheres se voltassem para isso, se as mulheres não buscassem fazer, eu faço o que eu quero no meu corpo, mas lá na frente vai ter consequência. Tudo que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. E a colheita é maior que a plantação. Então, hoje eu vou me cuidar, hoje eu vou fazer minha parte, hoje eu vou cuidar da minha casa, vou cuidar dos meus filhos, vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Se ele tiver me chamado para trabalhar na política, eu vou. Se ele tiver me chamado para trabalhar pregando de igreja em igreja, eu vou. Tudo que Deus chamou a mulher para fazer, ela pode ser. Não tem ninguém pedindo ela de fazer isso. E quando há algumas coisas em que tentam calar as mulheres, você pode ver que não é dentro do cristianismo. São em outras religiões que, nesse caso, ninguém fala. Porque tocar fogo na Bíblia, Fábio, é fácil. Todo mundo quer tocar fogo na Bíblia. Agora pega o meu Corão e toca fogo para tu ver o que acontece contigo. Vai falar dos muçulmanos, vai falar do que acontece com as mulheres muçulmanas para ver o que acontece. E disso aí ninguém fala. Mas do cristianismo, da Bíblia, a Bíblia é machista. Porque o Deus da Bíblia é machista. Por favor. Pega as mulheres muçulmanas lá pra ver como é que vivem, né? Sim. Eu vejo cada vídeo, assim, às vezes, de casamento. No casamento, o cara já tá agredindo ela. E por que não falam contra esse movimento? Por que não falam contra essa religião? Por que não se posicionam? Porque o cristianismo, ele veio foi para dar sentido e valor às mulheres. Se tem mulheres sendo oprimidas e estão dentro do cristianismo, que o pessoal fala, mas tem pastor que agride, tem pastor que trai. Tem padre também que é pedófilo. Em todas as religiões vai ter gente boa e gente ruim. Porque são compostas por homens e homens que muitas das vezes não nasceram de novo. Legal. Mas, Ruth, na sua visão, o que é empoderamento feminino em uma mulher cristã que serve a Deus? Ela cumpriu o seu papel. Ela precisa cumprir o seu papel. O que foi que Deus chamou essa mulher para fazer? Ela precisa conhecer quem ela é, a sua identidade. Quando Ana era atacada por Penina, ela sabia exatamente quem ela era. É tão tal que ela não revidava. Agora, quando ela chegou no templo e foi orar, Eli chegou, tu tá embriagada? Ela não, senhor. Ela se posicionou. A mulher cristã, ela precisa receber desse empoderamento para se posicionar naquilo que é necessário. Como? Cuidando da sua filha, cuidando da sua casa, cuidando da mente dessa criança que ela trouxe ao mundo. Mas eu não sou mãe, eu só sou mãe de pet. Então, vá trabalhar fora, mas faça tudo para a glória de Deus. O que é o empoderamento? É eu dizer que eu quero e que eu não quero determinada coisa, que eu posso ou que eu não posso determinada coisa. Por exemplo, eu posso me tatuar toda? Posso. Eu quero? Não. Eu posso andar seminua? Posso. Eu posso dizer que sou crente, casar 10 vezes e sou pastora? Posso. Nessa sociedade hoje do Brasil, pode tudo que você quiser, principalmente se for algo errado. Aí há uma defesa muito grande em cima do erro. Então, eu posso ser tudo, mas me convém ser assim? Me convence ser uma mulher que está dentro da igreja e está dizendo que as mulheres da igreja precisam desse empoderamento do feminismo para serem mulheres acima da média? Não me convém. Então, assim, esse empoderamento que o Senhor nos dá é de conhecermos a palavra dele, para vivermos essa palavra e ensinarmos a outras pessoas. Mas você acredita que as mulheres cristãs estão se adaptando a essa ideia do feminismo? Existem muitas mulheres cristãs abraçando essa bandeira feminista? Sim, é tão tal que, infelizmente, a gente tem que desaguar de novo nesse assunto. Quando a gente olha, até a década de 60, por exemplo, não havia pastorado feminino. Entendeu? E depois que chegou essa segunda onda do feminismo, ela trouxe consigo esse empoderamento nas igrejas. Você está dizendo que o pastorado feminino tem a também ver é fruto do feminismo. Com a bandeira feminista? Também é fruto do feminismo, porque ele trouxe esse empoderamento. Por exemplo, Frida Wingren, ela estava no Brasil em 1910. Ela ajudou seu esposo na abertura da Assembleia de Deus. Ela fez tantas coisas, mas ela não ficou usurpando posições e não ficou brigando por status. Né? Então, assim, olha, você hoje tira a Aimee, você pega a Kathryn Kuhlman, você pega a própria Ellen White. A Ellen White era contra a mulher ser pastora. Ela é a fundadora do Adventismo. Ellen White também era contra um branco casar com uma preta. Mas não, eu estou trazendo para essa pauta aqui claro que eu não vou dizer que ela está correta em tudo que ela defendia, mas existem coisas que eu vejo que lá no passado as mulheres não brigavam por essas posições. Elas não ficavam disputando. Hoje é uma disputa muito grande e até um caso que as mulheres acabam se tornando inimigas e rivais das outras mesas dentro da igreja. Não, porque eu quero essa posição.
se a outra tem. E com isso, Fábio, muitas mulheres despreparadas estão mais ferindo do que sarando. Porque se nós somos mulheres que Deus nos chamou para desenvolver um ministério, eu preciso ter o dom da cura e não o dom da ferida. Né? Então, assim, eu vi o caso recente de uma pastora que ela vazou esse áudio, né? Não sei o que estou dizendo. Ela disse assim: as cadeiras da frente da minha igreja tem que ser para mim e minha família. Eu estando ou não estando na igreja. O chamado pastoral é para servir, Fábio. O chamado pastoral não é para você dizer, eu quero ser o primeiro, não, eu Mas sou tá o errado. último. Tá errado ter as cadeiras específicas para os pastores da igreja? Eu não concordo que o pastor tenha esses privilégios. Sabe por quê? Principalmente nessas igrejas em que não tem púlpito. Porque a gente sabe, claro, se tem uma igreja com púlpito ali, as cadeiras são reservadas para os pastores, evangelistas, os diáconos, presbíteros da igreja. Agora, se está todo mundo ali embaixo, chega alguém que nunca foi numa igreja, ele quer sentar naquele lugar, mas aquele lugar é marcado para a família da pessoa que está à frente de um rebanho que deveria servir, porque nós somos chamadas para servir. Eu posso ficar de pé. Se a pessoa que eu estou levando à igreja, ela precisa ouvir Jesus, eu vou dar o meu lugar para ela. O reino, o ministério, o chamado pastoral é para servir, não ser servido. Mas o que a gente vê? Um empoderamento. Olha as festas que existem para pastores no contexto geral, dos anos 50 para cá. Olha a forma como está indo a igreja. Olha, se você considerar, Fábio, até a década de 50, 60, as igrejas eram respeitadas e os pastores também eram. Hoje, qualquer pessoa pode se dizer pastor. Hoje, qualquer pessoa pode ir ali e uma pessoa te ungir, jogar azeite sobre a tua cabeça. Não precisa mais ser uma igreja séria, respeitada. Não, fulano bem ali me ungiu. Talvez fulano nem é pastor, ninguém ungiu ele a pastor, ninguém ungiu ele a nada. Cadê o órgão que regulamenta que essas igrejas sejam dirigidas e pastoreadas por pessoas que se prepararam para estar ali? Porque o nosso presente século, ele obriga as pessoas que querem ter relevância a se prepararem. Porque se eu venho aqui e só falo besteira, só jogo palavras ao vento, eu estou sujeita a ser criticada. Então eu preciso me preparar. Por que pastores em igrejas sérias se preparam e as mulheres não querem se preparar? E aí saem por aí ferindo. Outras pastoras, por exemplo, elas dão um testemunho feio. Tipo, já passaram por 3, 4 casamentos, elas estão pastoreando a igreja. Outras, como a senhora do Nordeste, ela se veste de qualquer maneira, ela diz que roupa não salva. Sim, a roupa não salva, mas o salvo sabe se vestir. Lá em Deuteronômio, se eu não me engano, vou pedir para o Christian mandar para mim aqui o texto, me falar o texto, as vestes do sacerdote serviam para glória e ornamento. Nesse presente século, nós todos somos sacerdotes. Com a vinda de Cristo, hoje todos nós somos sacerdotes. Então, nós temos que nos vestir para a glória de Deus e para a beleza do corpo de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós, não é sobre a veste que você usa, é sobre a motivação do seu coração. Você viu o que o Marco falou aqui mais cedo? A motivação. Qual é a motivação pela qual eu quero pastorear? Êxodo 28, capítulo 28, versículo 2. As vestes do sacerdote servem para a glória e ornamento. Então, as vestes da mulher de Deus, trazendo para o contexto de mulheres, que nós estamos no mês da mulher, e vamos já falar sobre o dia da mulher, mas as nossas vestes têm que servir para a glória e beleza. Então, o meu comportamento tem que servir para a glória e beleza. As pessoas têm que... Por exemplo, supondo que eu sou uma pastora. Pastora Ruth. Isso. As pessoas vão chegar na minha igreja, elas vão ver o meu comportamento, a minha inclinação. Olha, esses dias eu vi um vídeo da esposa do Valdemiro Santiago. Ela tocando as pessoas assim, com aquele chateamento, aquela coisa. Se está cansada, por que vai? Por que vai ferir uma pessoa que está ali na fila há tantas horas esperando por você para receber uma palavra, um abraço? Cadê qual é a motivação? A motivação é financeira? A motivação é... Porque hoje o emprego, né? Vamos dar aqui uma de pastor Carlos, como é o nome dele? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Hoje a motivação de algumas pessoas para terem uma igreja, ou pastorear uma igreja, ou ter um cargo na igreja, é unicamente financeira. E isso não precisa você falar. A sua atitude comprova. Porque qual é o cargo que vai te dar um salário de 10 salários mínimos por mês ou de 100 salários mínimos por mês, a não ser esse? Sem que você tenha um preparo muito grande para estar na frente de uma grande multinacional. Pastorear. É muito fácil. Hoje, em qualquer lugar, você pode abrir uma esquina e se dizer que é pastor. Então, o que acontece? Qual é o empoderamento que a mulher de Deus precisa? Se revestir de graça, se revestir de humildade. Quando a Bíblia fala sobre as joias, o frisar do cabelo, ela não está dizendo que você não pode usar joia, nem que você não pode fazer uma trança no seu cabelo. Ela está dizendo que não deve ser aquela a tua motivação principal. Você precisa ensinar as pessoas com brandura, com educação, com equilíbrio, com moderação. E tem gente que acha que é melhor se omitir do que se posicionar. Esses dias eu vi um pastor que, na convenção dele, ninguém consagra pastoras. Mas, para se manter o politicamente correto, ele disse, não, as mulheres tiveram muita relevância na história da igreja. Mas, durante toda a história da igreja, nós não vemos mulheres sendo consagradas a pastoras. Nós vemos no século III, se eu não me engano,
um movimento que tinha em que um homem andava com mulheres visitando casas e aquelas mulheres se diziam missionárias e tudo mais, mas não havia esse ministério pastoral da forma como existe hoje. No ministério de Jesus também teve mulheres com relevância. Mulheres que contribuíam com o ministério de Jesus, que andavam aprendendo com Jesus, mas que em nenhum momento quiseram usurpar a posição de um discípulo. A Bíblia dá muito valor para as mulheres, né? A Bíblia valoriza a mulher no todo. Existem mulheres protagonistas em alguns livros bíblicos. Foi o que eu comecei falando, né? Débora, por exemplo, ela era juíza, ela era casada e ela se levantou como uma profetisa em Israel, como uma mãe, né? Quem ela era? Ela era uma mãe. Ela não ocupava um cargo eclesiástico, ela ocupava um cargo de juiz. Então, assim, naquele lugar ela julgava controvérsias. Mas, em momento nenhum, ela ficou usurpando a posição de Baraque. Pelo contrário, ela chamou ele para ser homem, chamou ele na rede e disse, te posiciona. Porque se tu não for, essa vitória vai ser ganha por uma mulher, que não era ela. Hoje há uma disputa muito grande entre as mulheres. É como eu falei no início. Satanás joga bem que uma bomba, uma mulher que não é sarada, e ela faz uma arruaça naquele ambiente. E ela destrói. Tem mulheres que têm capacidade de destruir ambientes. E nós fomos chamadas por Deus, foi para dar vida. Nós somos parteiras, não somos coveiras. As parteiras de Êxodo, capítulo 1, elas viam as mulheres hebreias diferentes das egípcias. Esse é um dos textos mais poderosos assim que fala sobre mulheres. Elas disseram a Faraó, as hebreias são diferentes, elas são fortes, elas são empoderadas. Por quê? Porque quando a gente chega num ambiente, elas já deram luz. Elas não ficam fazendo grandes alardes, elas não ficam nas redes sociais buscando empoderamento, buscando brigar por coisas que elas nem conhecem. Não, elas ficam fazendo, elas são chamadas, elas cumprem o seu chamado com excelência. As hebreias são diferentes, elas foram chamadas para dar vida e não para matar. E a Bíblia diz que por causa das parteiras reconhecerem Deus na vida das hebreias, Deus deu a ela família, porque as parteiras não podiam gerar. E Deus deu família, deu marido e deu filhos para elas. E assim também Deus pode fazer muitas mulheres gerar. Tem mulheres que geram propósitos lindos, incríveis para mulheres, né? Tem uma pastora nessa nação, que é a pastora Helena Raquel, que eu converso com ela, que ela sempre me respeitou, porque a gente não é rival. O fato de eu me posicionar teologicamente contra algo não faz com que eu seja contra o chamado de Deus na vida de alguém. Se Deus te chamou, cumpre o seu chamado. Os frutos vão falar por si. Você não precisa brigar por isso ou por aquilo. Agora, você acredita que Deus chamou uma mulher como pastora, sendo que na Bíblia não tem? Olha, o Ministério Pastoral Feminino? Inclusive, amanhã eu vou estar num debate, novamente, contra o pastorado feminino. Ela vai dar contra esse pastor... Ela vai dar uma surra na Ruth. A pastora, qual o nome dela? Contra esse... A Ruth não quer nem falar o nome da mulher. Qual é o nome dela, Cristian? Fala aí, qual é o nome da outra? Não vai falar, não? Escuta, deixa eu falar, deixa eu concluir meu raciocínio. Eu nem lembro o que eu estava falando. Tá, contra esse... Você que está em casa, você está vendo que é um apresentador desse? O que ele faz comigo? Então, não, é assim, o fato de a gente se posicionar contra ou a favor de uma determinada linha teológica não nos constitui inimigos. Por exemplo, quando eu dou fruto naquilo que Deus me chamou para fazer, eu debati com um pastor que ele é contra a mulher pregar. E ele é meu amigo. Então, assim, ele pode divergir de mim, teologicamente isso não nos constitui inimigos. Agora, se você pisar no calo de uma mulher e dizer que o chamado pastoral feminino não acontece na Bíblia, pronto, você já inimiga dela. Aqui na minha igreja ela não prega. Ou seja, a igreja é sua, a igreja não é de Deus. Porque se a igreja é de Deus, você abre a porta para todos aqueles que vierem. Entende? Então, assim, se Deus trouxe, se Deus levantou, se Deus está dando uma visibilidade, aplauda a vez da outra, até que a sua chegue. Mas, assim, biblicamente falando, Deus pode levantar. Deus é o Deus das exceções e repetidas na Bíblia. Noé e a arca, a abertura do Mar Vermelho, o sol parando e tantas outras coisas. Então, se Deus quiser, ele faz. Inclusive, por que eu falei que estaria nesse debate? Porque a rádio é do Bispo Samuel Ferreira. Mudou, né? Ele comprou a... Ele comprou uma rádio para a igreja de Madureira. Só que, assim, o ponto que eu quero abordar é esse. Ele contou um testemunho no César Cavalcante, uma vez, que faleceu um pastor, presidente de um campo da Madureira, e ele foi lá no velório desse pastor, e ele precisava sair de lá tendo dado posse a uma outra pessoa para substituir esse pastor. E ele foi orar e Deus falou a ele, a esposa do pastor. E ele disse, meu Deus, vai ser algo revolucionário e tal. E ligou para o irmão, se eu não me engano, o irmão dele, que estava no Rio de Janeiro, falou com ele e disse, olha, Deus falou comigo. E quando ele se posicionou diante da igreja para levantar uma pessoa, para ficar no lugar do pastor, todo mundo pediu ela. E ela estava desenvolvendo aquele trabalho com muita excelência, com mais excelência até do que alguns homens. Deus pode abrir exceções, aonde não tem um homem preparado. Agora, onde uma mulher precisa ficar usurpando a posição, ou deixando o seu trabalho em casa, que eu conheço muitas mulheres que não cuidam de casa, mas cuidam da igreja. Não cuidam da sua família, mas cuida do grupo de famílias que é a igreja. Elas não querem resolver os problemas de casa, mas elas querem resolver o problema dos outros. Então, nesse caso, Deus não te chamou para isso. Você precisa cuidar da sua casa, põe a tua casa em ordem, para depois te colocar a vida alheia em ordem. Porque se Deus não deu autonomia ao marido,
Aliás, a mulher, para ter a posição de marido, embora a mulher possa ser pai e mãe, nem por isso ela vai ser chamada de pai. Ela vai continuar sendo chamada de mãe. Então, se Deus me chamou com um papel definitivo, exclusivo para que eu atue, eu vou atuar naquele papel. Isso não me inferioriza. Eu posso ser auxiliar do meu esposo, eu posso ser auxiliadora, idônea, como Deus me chamou para ser, e eu não preciso ficar batendo no peito dizendo, eu quero ser pastora, eu quero ser ungida pastora, eu quero ser consagrada pastora. Então, é contra isso que eu falo. Eu não falo contra as mulheres. Eu falo contra essa usurpação que está, assim, generalizada em alguns lugares. Mas o ministério pastoral feminino, na sua visão, é fruto do feminismo? Também. A forma como ele aflorou no nosso tempo é. Porque, assim, foram duas coisas. Foram duas coisas. Não é fruto de um chamado, quando é fruto de um chamado, você não se coloca como inimiga de ninguém. Quando é fruto de um chamado, você cumpre o seu chamado com excelência e não fica perdendo tempo debatendo isso. Porque, assim, todas as pessoas que eu vejo e que sabem que eu falo contra o pastorado feminino, e são pontos exclusivos e específicos que eu falo contra, elas se tornam minhas inimigas. Eu fui agora no Nordeste e um pastor falou assim, não, eu queria trazer muito ela na minha igreja, mas a minha mulher não deixa. Porque ela é contra a minha mulher, ela é contra o pastorado feminino, eu não sou contra ninguém. Jesus disse que quem não é, a Bíblia diz que quem não é contra nós é por nós. Então, nós temos que nos posicionar e saber o que é ser contra você. Se você tem certeza do seu chamado, eu posso me levantar contra quanto eu quiser. Eu não vai adiantar de nada o que eu falo. Se foi Deus que te chamou, você vai continuar fazendo, cumprindo a sua carreira. Mas você está vendo que as igrejas mais tradicionais já estão começando a se adaptar a essa proposta do Ministério Pastoral Feminino. O bispo Samuel Ferreira, por exemplo, ele consagrou, bem no dia do velório da bispa Keila Ferreira, sua filha? A filha. Filha isso. dele, a pastora, né? Sim. E o pastor José Wellington estava lá, que a Assembleia de Deus do Ministério de Belém é contra o Ministério Pastoral Feminino. Foi lá e colocou a mão, abençoando Sim. também a consagração. Até porque o momento ali era um momento, assim, bem quebrantado, né? Tava todo mundo, assim, bem quebrantado. Ali, a morte da bispa Keila, eu acredito que foi uma trombeta, assim, tocando para despertar as pessoas, como um todo nessa nação, a se unirem. O ministério, a gente é muito mais do que uma placa de uma igreja. Nós somos o único povo que fazemos parte de um mesmo corpo e vamos morar no mesmo céu. Então, você falou sobre o pastorado feminino. Isso é fruto do feminismo também, mas se você considerar, da segunda onda do feminismo para cá, o quanto de igrejas abriram, igrejas neopentecostais, e essas igrejas começaram a ungir mulheres, e mulheres despreparadas para estarem liderando esses rebanhos. E assim, Fábio, eu recebi inúmeros relatos de pessoas que estão feridas, porque elas estão sendo pastoreadas por mulheres que estão intrigadas. Homens, a mulher está intrigada com a esposa dele, só fala com ele. A mulher não olha na cara da outra, mas ela tem um apreço, um amor muito grande pela pessoa, pelo homem. Então, assim, é muito desproporcional. A Bíblia diz que não tem como andar dois juntos sem ter acordo. E ainda que a mulher esteja ao lado do marido, pastoreando uma igreja, ela não precisa, primeiro, nem brigar por títulos, e segundo, ela precisa dar fruto naquilo que Deus chamou ela para fazer. E dar frutos vai muito além do que chegar, pegar um microfone e liberar uma palavra. Você precisa cuidar. Pastor é cuidado. É cuidar de um rebanho, é cuidar de um povo, é olho no olho, é visita, é bastidores, não é só aquele holofote, como a gente vê em muitas igrejas, aí, mega igreja, que tem tido um crescimento muito grande nesses últimos tempos. Ao mesmo tempo que existem mulheres que pastoreiam que ferem, existem homens também que pastoreiam e ferem, né, Ruth? Se a gente for pesar na balança, os dois, por serem seres humanos, acabam ferindo. Mas eu percebo que você é uma militante contra o Ministério Pastoral Feminino. Não, eu respeito todas as pastoras. Em todos os lugares que eu vou, que eu encontro uma pastora, eu trato ela bem, olho no olho. É porque assim, Fábio, quando você vê alguém falando firme contra um assunto, você acaba achando que aquela pessoa ela é contra isso ou aquilo. Não, eu sou contra mulheres que estão ocupando uma posição que Deus não a chamou para estar. Seja eu, né, como pregadora da palavra, seja uma pastora que está mais ferindo do que ganhando pessoas, seja o que for. Tudo que nós fizermos precisa ser feito para a glória de Deus. Então, assim, o fato de, desde a primeira vez que eu vim aqui, eu falei contra o pastorado feminino, porque na Bíblia não tem realmente respaldo bíblico para um pastorado. Tem mulheres que auxiliaram. Auxiliar é o chamado que a mulher tem para auxiliar o seu esposo. E sim, o pastorado feminino é fruto também do feminismo, dessa segunda onda do feminismo. Quando ela entrou assim com força, ela entrou em todos os lugares, escolas, faculdades, igrejas, política, em todo lugar. Então, hoje, tem eventos de empoderamento para a mulher. Nós não precisamos de empoderamento para ser uma mulher, uma super mulher. Não, nós precisamos ser mulheres brandas, equilibradas, modestas, castas, ensinando outras mulheres a servirem a Deus com excelência, amarem seus maridos, como Paulo diz a Tito, né? A cuidarem de suas casas e não serem dadas a falácias. Mas a senhora não acredita que uma mulher pode ser chamada para pastorear, chamada por Deus?
para exercer o ministério pastoral, não acredita? Acredito, com raras exceções. Quando não há um homem preparado para estar ali naquela posição. E aí, assim, muita gente pode questionar, mas contra o que a Bíblia diz, a gente não, onde a Bíblia se cala, a gente não tem que ter voz. E onde a Bíblia fala, a gente não tem que ter opinião. Se está falado e pronto. Não vejo, as pessoas podem questionar, podem alegar, pode dizer que é uma militante. Eu sou antifeminista declarada, porque eu não vejo o feminismo trazendo nenhum fruto bom hoje para os nossos tempos. O feminismo, ele prega aborto, prega sexo livre, ele prega tudo que o cristianismo fala ao contrário. Então, o feminismo hoje não agrega em nada, nem para a igreja, nem para as mulheres cristãs, nem em área nenhuma relacionada ao cristianismo, até porque o feminismo é anticristianismo. Eles são anti-Deus, são anti-Bíblia. Eles questionam tudo que é bíblico, que é ordeiro. Então, assim, e essa questão do pastorado feminino, eu acredito que tenha exceções. Como dizia o Silas Malafaia, antes de 150 mulheres a pastora de uma vez. Estourou um balão aqui. Que susto. Como dizia o Silas Malafaia, antes de ungir 150 pastoras, ele dizia que o pastorado feminino é uma exceção. E Deus abre quantas exceções ele quiser. E tudo isso tem que ser feito para a glória dele. Mas a exceção está virando regra agora, pelo menos na Advec. Então, o pastor Sila também está pastoreando. Ele já entendeu a visão desta geração, que a mulher também pode ser chamada para o ministério pastoral feminino. A Debrais, a Assembleia de Deus Madureira, daqui a pouco a de Belém também já está nesse caminho também de pastorear. Pastor Ziel Gomes, que é um grande mestre, um professor, ele também falou que ao decorrer do tempo Deus tem levantado e chamado muitas mulheres para exercer essa função. Só que a minha experiência pessoal, ela não está acima da Bíblia. Eu posso ser hoje a melhor teóloga da geração ou a pior. Mas, assim, a minha experiência pessoal, ela não pode estar acima da Bíblia. Se Deus lhe chamou, se você está dando fruto, se você é respeitada e se você é uma mulher bíblica, cumpra esse chamado, faça tudo com excelência, faça tudo para a glória de Deus. Agora, não queira fazer os outros engolir que a sua experiência pessoal está acima do que a Bíblia diz. A Bíblia está acima de tudo. Mas existem mulheres líderes na Bíblia, não tem? Líderes, sim. Isso seria já uma onda do feminismo na Bíblia? Não, exceções. Pequenas exceções. Deixa eu colocar fogo nesse negócio aqui. Tá, então me diga. Você está dizendo, então, que as mulheres líderes na Bíblia, elas já estavam levantando a bandeira do feminismo? Não, elas são exceções. E eu acabei de falar para você que Deus abre quantas exceções Ele quiser. Né? No caso, a pessoa que a gente mais vê aí como uma líder no cristianismo é Débora. Aliás, nos tempos antigos é Débora. Débora, ela foi uma juíza. Ela não ocupou um cargo, um ofício ali de sacerdotisa. Ela foi uma juíza. Porque naquela cultura, as sacerdotisas que existiam eram no paganismo. E você quer, a senhora, missionária Ruth, quer um cargo maior, função maior do que o cargo de Maria, de carregar o Filho de Deus, o próprio Deus no seu ventre por 9 meses? Uma mulher que foi capaz de carregar o próprio Deus no seu ventre por 9 meses, chamada por Deus, não tem capacidade de pastorear um povo? Não. Peguei, hein? Não. Peguei, hein? O que tem a ver uma coisa com a outra? Me diga aí, Cristian. Carregou Deus no ventre e não tem capacidade de pastorear um povo? As mulheres foram feitas para gerar. E isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas gerar... E tu queria que ele viesse gerado por quem? Só Maria conseguiu gerar Jesus. Pois é, mas e tu queria que ele fosse gerado como? Se ele tinha que ser gerado, se ele tinha que vir do ventre de uma mulher, ele tinha que vir como? Então, mas é isso que eu digo. Se uma mulher teve a capacidade de carregar o Filho de Deus, o próprio Deus em seu ventre, por que Deus não pode chamá-la para o ministério pastoral feminino? Conseguir fazer, Fábio, não significa que deve fazer. Eu posso fazer muitas coisas. Me convém fazê-las? O fato de eu conseguir ser pai e mãe não significa que eu devo ser... Que eu devo fazer, eu devo ser pai e mãe. Não. Tem inúmeras coisas que eu posso fazer, eu consigo fazer, mas não devo. E outra coisa, se for assim, então toda mulher que pode gerar filhos, ela pode ser uma pastora, ela pode ser o que ela quiser ser. E isso é uma falácia do feminismo, que a mulher pode ser o que ela quiser. Não, gerar filhos não, eu tô falando de gerar Deus, né? Quem gerou Deus foi Maria, não foi? Não. Não? Maria gerou Jesus. E Jesus é quem? Não vem me querer pegar em piadinha, não, que nós estamos falando de outro assunto. Jesus aqui. Ele falou, eu e o Pai somos um, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Sim, mas o Jesus veio à Terra por meio de uma mulher, para que da descendência de Jesus, né, se levantaria da descendência do varão se levantará um que pisará a cabeça da serpente, e Jesus tinha que vir, teria que ser dessa maneira, teria que ser dessa forma, mas o fato de Maria ter gerado Jesus não me dá respaldo nenhum para querer defender o que tu está defendendo. Como assim? Bora?
Não tem... Se a mulher teve capacidade de carregar o Filho de Deus durante 9 meses, ela é capaz de pastorear, sim. Ela pode ter o chamado para pastorear. Fábio, capacidade, nós temos para fazer qualquer coisa que a gente quiser. A mulher tem capacidade para pilotar um avião, ela tem capacidade para trazer uma vida ao mundo, ela tem capacidade para várias coisas. Isso significa que ela deve fazer, que ela tem chamado para fazer? Cadê o respaldo bíblico que ela deve fazer isso? Mas existem coisas que não está na Bíblia que a gente acaba defendendo. Nem tudo que não está na Bíblia não significa que seja certo ou errado. Mas por que tem que ser essa briga sobre pastorear? Por que a mulher pode liderar, ela pode recepcionar, ela pode servir, ela pode pregar, ela pode cantar, ela pode fazer tantas coisas? Por que tem que ser essa briga justamente por isso? É igual ao feminismo, que ele briga para chegar na política, chegou. Ele briga para estar em determinados lugares, chega. Mas ele quer aquilo que ainda não foi conquistado, é aquilo que ele vai brigar. Mas por que essa briga da mulher não poder pastorear? Não é uma briga. Isso é algo que é estabelecido, é ordenado pela palavra, não por mim. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Mas era cultural, se a gente pegar a cultural? Se a gente pegar a Bíblia aqui, na verdade, para falar sobre a mulher, o posicionamento da mulher, numa reunião como essa, na cultura aqui, a mulher tinha que ficar em silêncio. Ela não deveria... Era ou não era? A mulher tinha que ficar em silêncio na cultura? Em reuniões específicas para que ela não ficasse atrapalhando o momento do culto. E também a mulher não tinha direito de fala em muitos contextos bíblicos, Ruth. Priscila e Áquila tinham uma igreja na casa deles. Ela evangelizou Apolo. Febe era uma pessoa muito notável. Dorcas era uma discípula. Tantas mulheres na Bíblia. Costureira. Pois é, hoje ninguém quer costurar, né? Hoje todo mundo quer estar no cargo maior da liderança eclesiástica. Mas vamos lá. Servir nos bastidores e servir em evidência recebe a recompensa das mãos do Senhor da mesma maneira. Eu não preciso querer... Me mostra uma referência bíblica, uma base bíblica para isso. Não tem. Então, assim, se a Bíblia não fala explicitamente contra o aborto, então significa que pode abortar? Se a Bíblia não fala explicitamente contra... Então é a mesma coisa. Se a Bíblia não fala explicitamente contra o ministério pastoral... dizendo. Se a Bíblia não fala explicitamente contra o ministério pastoral... Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que o homem ele tem que ser... marido de uma só mulher, tem que ser sóbrio, tem que governar bem a sua casa, porque se ele não governar bem a sua casa, como é que ele vai governar a igreja de Deus? Mas a Bíblia fala explicitamente contra o ministério pastoral feminino? A Bíblia fala que essa questão de pastorear é para o homem. Se é para o homem, é porque não cabe à mulher. A Bíblia fala diretamente só para o homem? Sim, Paulo fala, quando ele escreve a Timóteo, ele fala para o homem. O obreiro, o bispo, o pastor, seja como for a tradução, tem que ser marido de uma só mulher. Agora, marido de uma só mulher pode ser mulher? Não pode. Aí ele fala para os homens, depois ele fala para os presbíteros, primeiro ele fala para os pastores, depois ele fala para as mulheres, depois ele fala para o povo. Mas isso era cultura, a mulher não tinha tanta voz. Então se é cultura, a gente pode normalizar o aborto, a gente pode normalizar tantas outras coisas que a gente pode olhar como olhar cultural. Mas aí quebra princípio, missionária. E o princípio da autoridade? E o princípio da autoridade que Deus deu ao homem? Porque o marido é o cabeça. Assim como Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Estou falando de você quebrar princípio de valores. Agora, essa questão do ministério pastoral feminino, existem mulheres aí que exercem uma função de liderança, de pastoreio, bem melhor do que muitos homens. Volta para a experiência. Pega a Naira Pedrinho, o trabalho que aquela mulher faz. Não a conheço. Você conhece a Naira? Não a conheço. A pastora Fernanda Brum, a pastora Cassiane, pastora Camila Barros, pastora Helena Raquel. Presta atenção, Camila Barros não pastoreia a igreja. Camila Barros é esposa de um pregador também e ambos são pregadores da palavra. Mas foi consagrada a pastora? Mas não exerce a função pastoral. Ela foi consagrada, mas nem tudo que você recebe, você executa, né, em todas as áreas. A Helena Raquel trabalha junto com o marido. A Fernanda Brum junto ao esposo. A Cassiane junto com o esposo. O problema ali é você querer estar acima do esposo. Eu tenho certeza que essas mulheres, que são realmente consideradas mulheres de Deus, todas essas que você citou, elas estão andando ao lado do esposo, em harmonia, em equilíbrio, desenvolvendo o chamado que Deus tem para a vida deles. Se nós olharmos na Bíblia, no Novo Testamento, a gente não há assim, uma inferência específica de alguém que foi um pastor. Tem na Bíblia ali, especificamente? Pedro. Não, mas a Bíblia não fala assim. E Pedro foi pastor? Tem? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Não está chamando ele de pastor. Tá. E nesse período ainda ele era discípulo. Nem apóstolo ele era ainda, né? Mas Jesus chamou ele para isso. Para apacentar as ovelhas. Para cuidar do rebanho que ele estava entregando na mão dele. Paulo. Você vai ver, por exemplo, apóstolos específicos, apóstolos, diáconos, vai especificar. Agora, especificamente pastor, na Bíblia, me diga aí no Novo Testamento, Cristian,
alguém que foi chamado de pastor especificamente na Bíblia? Só Jesus, né? Jesus. Só Jesus, né? Ele é o sumo pastor. O sumo pastor, mas ali nos apóstolos, em meio aos apóstolos, nas cartas paulinas, Apocalipse. em Atos dos Apóstolos, não tem. Em Apocalipse tem pastores. Ao nas anjo igrejas. da igreja. Sim, é o pastor. Tá falando ao anjo. Tá falando ao pastor. Não, mas aí não tá especificando ao Mas pastor, é o pastor. da igreja. Mas é não, o pastor. a gente entende que é o pastor. Com certeza mas é o não tá, pastor. a gente entende que é o pastor, mas não tá especificando que é o pastor. Está especificando que é ao pastor, ao líder da igreja, escreva. E ao anjo da igreja. Eu conheço as tuas obras. Eu sei quem tu é. Eu sei que tu não é morno, tu não é quente nem é frio, tu é morno. Ele estava falando em específico para uma pessoa que estava representando uma igreja. Sim, ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja. Mas assim, não existe ali algo específico. Não existe a palavra, pastor. Mas de Gênesis a Apocalipse, a missão para ser cumprida foi dada a homens. A missão pastoral é dada a homens cristãos e qualificados. Não é só porque é homem que pode ser pastor. Então, como não existe especificamente, diretivamente, a um homem como pastor, então por que uma mulher agora não pode ser pastora? Não há chamado para mulher Pastora pastorear. Ruth Benigno. Rapaz, eu te falar, viu? Só a graça. É por isso que o povo mete a lenda nesse apresentador. Eita, aqui tem uma... ó. Quanta heresia desse apresentador. É isso mesmo, Mauro. Aqui tem uma militante. Tem uma militante chamada Mai. Beijo, querida Patinha. Isso aí, Mauro. É muito recalque. Continua assistindo as minhas heresias aí, Mauro. Eita, não aguento. Ô, Mauro, Mas, eu tenho que apresentar o contraditório pra serva de Deus aqui pra explorar o maior conteúdo dela, pô. Senão o podcast fica chato, velho. Enfim, o mês da mulher nós chamamos em março, né? Tá, mas vamos lá, calma aí. Só a gente encerrar essa questão do Ministério Pastoral Feminino. Mas você acredita, então, que a mulher ela pode ser líder, pode exercer cargos de liderança, funções, mas não ser pastora? Esse exercício de autoridade, Deus não deu à mulher estar em um exercício de autoridade acima do marido. Paulo diz, eu não permito que a mulher ensine, ela esteja acima do homem. Esse ensinar é um ensino feito com autoridade. E como é que vai ficar agora, missionária Ruth, por exemplo, essas igrejas se adaptando a essa visão de ter um ministério pastoral feminino? Tu vai continuar militando? Não, eu não milito em favor disso. Só falo sobre isso quando eu sou solicitada. Mas escute uma coisa. Eu particularmente acredito que daqui a alguns anos vai ser regulamentado por todas as igrejas, instituído o pastorado feminino, sim. Inclusive, na Assembleia de Deus, da qual eu faço parte, porque já existem muitas mulheres sendo chamadas de pastoras. Daqui a pouco vão estar consagrando essas mulheres a pastora. Eu espero, de verdade, que essas igrejas sejam sérias, sejam rígidas na questão de levantar mulheres a pastoras. Por quê? Porque essas mulheres, assim como os homens, precisam se preparar. Essas mulheres, assim como os homens, elas precisam estar à altura daquele chamado. Quanto mais eu estudo hoje, mais humilde eu devo me tornar. A minha carne, o meu eu. E precisa ser trabalhada também a questão emocional das mulheres. Porque uma mulher com um emocional abalado, ela não pode estar à frente de uma igreja. É tão tal que agora você viu a Denise Seixas, né? Renunciando à presidência do Bola de Neve, porque eu creio que aquela mulher não está em um momento emocional adequado para estar cuidando de milhares de famílias, que é uma igreja, no caso dela, da igreja Bola de Neve. Então, assim, as mulheres são muito sentimentais, elas levam tudo para o lado pessoal, elas acabam se revoltando. Você está vendo aqui mulheres aqui nos comentários falando contra mim e tal, se levantando. Poxa, quer dizer que não pode ouvir o contraditóriozinho? Quer dizer que não pode? Tem uma aqui que quer que eu fale sobre segundo casamento. O segundo casamento, ele foi permitido em casos de abandono e em casos de adultério. Entende? Porque, assim, se o divórcio é legalizado, isso aqui eu já falei, inclusive essa querida devia, no mínimo, assistir o programa que a gente gravou, que falamos só sobre isso. Tem um podcast específico aqui falando sobre essa questão dos casamento, divórcio e segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento, que daí já é coisa do cão também, né? Do Satanás. Não, e assim, ó, e se você quer casar 10 vezes, 20, 30, pelo menos não queira estar numa posição pastoral, porque não lhe convém. Sim. Porque o pastor, ele deve ser marido de uma só mulher. E já que as mulheres querem ser pastoras, que sejam esposas e mulheres de um só marido. Por exemplo, eu, como vivo numa situação de um segundo casamento, que eu não vou atribuir isso ao diabo ou ver que eu estou sendo lançada para o inferno, como essas extremistazinhas aqui querem militar, porque para elas é assim, ou é tudo ou é nada. Ou você é 100% santo, ou se você falar algo contra algo, se eles tiverem algo em ti, uma brechinha em ti para querer te pegar, eles vão te engolir. Não funciona assim. Acha que
pelo fato de você estar no segundo casamento, isso anula as verdades que você fala. Com certeza não, porque a Bíblia... o que fazer então com a samaritana? Ô, querida Maia aí, que tá me jogando farpas. O que vai fazer com a samaritana? Vai jogar ela no inferno? Ela tinha tido 5 divórcios. E o Senhor autorizou ela, Jesus autorizou ela a entrar na cidade e contar o testemunho para os homens e pregar. Entendeu? Ali foi uma forma de pregação. Então a gente tem que deixar de ser hipócrita e parar de ficar querendo impor fardo nos outros que a gente não pode suportar. Entende? Então, assim, eu creio que o pastorado feminino será regulado no Brasil, será permitido por todas as instituições religiosas em breve. Principalmente nas igrejas tradicionais, né? Sim. Quando? Talvez nem todas, assim como a Batista e a Presbiteriana, que elas são, de uma certa forma, bem resolvidas nesse aspecto. As mulheres não ficam militando para ser pastora, mas eu acredito que, principalmente nas igrejas da Assembleia de Deus, isso logo vai acontecer. Mas quando acontecer, essas mulheres têm que estarem preparadas. O cara falou aqui interessante. Imagine você ser pastoreado por uma mulher de TPM. Sangue de Cristo tem poder. Te aguardo. A mulher em TPM falta muita inteligência emocional para ela, né, Ruth? Fala a verdade. Com certeza. Nesses aspectos, assim, eu vejo a competitividade que existe no meio das mulheres. Só que, assim, eu louvo a Deus que, apesar dessa cultura do cancelamento contra mim, para a glória de Deus, as portas se abriram. Eu tenho, graças a Deus, uma visibilidade. Hoje as pessoas respeitam aquilo que eu prego, porque eu não sou hipócrita. Eu não fico me escondendo, dizendo que eu sou santa, que eu sou perfeita. Não, porque todos nós temos pecados dos quais a gente não gostaria de ter cometido, ou erros que a gente não deveria ter praticado, não queria ter praticado, se hoje a gente pensasse com a cabeça que a gente pensa hoje, lá atrás. Então a gente não pode estar lançando as pessoas no inferno. Não estou dizendo que pastoras vão para o inferno, não estou dizendo que as pastoras estão 100% equivocadas e erradas, mas tem muitas que estão exercendo um chamado que Deus não as chamou e não as compete. Né? Porque como é que eu não ganho nem a minha casa e vou querer ganhar a casa dos outros? Como é que eu não cuido da minha casa, que é meu primeiro ministério, e quero cuidar da casa alheia? É verdade. Então eu tenho que deixar de quê? A hipocrisia. Muitas mulheres são hipócritas e são mascaradas. Esse mês aqui, que é o mês da mulher, as igrejas deveriam fazer eventos para as mulheres, para elas tomar consciência de quem de fato elas são. Porque não é querendo atacar a outra, como essa mulher estava me atacando aqui, que ela vai se tornar ou vai ser melhor do que eu. Eu estou falando sobre algo biblicamente, eu não estou falando do que eu penso ou do que eu acho, não. Então a gente tem que deixar de ser hipócrita. Nós não somos rivais. Se somos cristãos, vamos morar no mesmo céu. Agora a gente pensa diferente, somos seres humanos pensantes. O propósito que nos une é maior do que as divergências que nos separam, né? Ainda Com que certeza. somos denominações diferentes, pensamos e temos perspectivas às vezes diferentes, fazemos parte do mesmo reino, né? Sim. Mas esse mês da mulher aí, de onde se originalizou? Então, o mês da mulher foi originado em cima de mais uma mentira, né? Que as feministas, elas são bem fáceis de inventar histórias e fazer todo mundo acreditar. Elas disseram que a narrativa que elas contam é o seguinte: houve um incêndio numa fábrica e por causa disso foi criado o Dia da Mulher. Mas isso aí foi tudo criado, o Dia da Mulher foi criado, foi originado em cima de pautas feministas de esquerda, mulheres socialistas que se uniram, né, e foram para as ruas à procura de direitos e que por causa disso, daí foi originado o Dia da Mulher. Então, assim, houve um incêndio realmente, e não foi um incêndio criminoso, como elas dizem. Inclusive, uma candidata a vereadora da minha igreja, que graças a Deus não ganhou, ela no Dia da Mulher do ano passado, ela foi falar isso. Você sabe como foi originado o Dia da Mulher? Pois é, um grupo de mulheres foram trancadas numa fábrica para morrer. Quem é o empresário bom da cabeça que vai tocar fogo numa fábrica porque mulheres estão reivindicando aumento? Nenhum. Então, realmente, esse incêndio aconteceu. Foi num ano diferente do que elas dizem. Foi um incêndio criminoso, porque não que seja certo, mas que acontecia naquele tempo. As mulheres eram trancadas nas fábricas e os homens também para trabalhar, que era para o patrão se certificar que eles não iam bolar, porque naquele tempo não tinha câmera, né? Então, para se certificar que eles não iam bolar trabalho, né, ficar matando o tempo de trabalho, eles eram trancados dentro das fábricas e houve um incêndio. Mais de 100 mulheres morreram e quase 30 homens morreram nesse incêndio. Mas não foi por causa disso que foi originado o Dia da Mulher. O Dia da Mulher foi originado com pautas socialistas, de esquerda, por um grupo de mulheres, e uma das mulheres, se não me engano, foi a Alessandra Kollontai, que estabeleceu o dia 8 de março como o Dia da Mulher. Então o Dia da Mulher não foi originalizado por essa tragédia que Não aconteceu, foi. e sim com um cunho progressista. Sim, de esquerda, de De viés esquerda, né? Porque a esquerda apoia esses movimentos, né, que são movimentos que vão dando à esquerda força, vão reforçando a esquerda. Tudo que reforça a esquerda compra. É tão tal que todas as pautas feministas, quando elas tentam criar leis e tudo, elas são automaticamente bem aceitas por causa disso. Mas ser mulher é uma dádiva de Deus. Ser mulher é ser uma bênção para a sua geração, para a vida dos seus filhos, para a sua posteridade. E eu gostaria que as mulheres lutassem hoje, militassem para deixar um legado. É isso que eu busco fazer. Eu já estou escrevendo
escrevendo o 4º livro, né? Vai ser lançado o 2º mês que vem, depois vou lançar o 3º, depois vou lançar outros. E seria bom se todo mundo estivesse buscando fazer algo relevante, não apenas se atacando, se lançando farpas, porque, ao contrário do que parece, não é isso que eu faço. As mulheres cristãs, elas precisavam se posicionar mais, né, Ruth, nessa questão, se preparar mais. As mulheres pregadoras, cadê as mulheres pregadoras, né, posicionadas? Pois é, infelizmente eu vejo que há muitas mulheres pregadoras hoje que têm um alcance muito grande nas redes sociais, mas que elas não falam de algumas pautas porque elas querem se preservar, claro, no seu direito, se preservar em silêncio acerca de alguns assuntos ou porque elas não dominam aquele assunto. Mas seria muito bom que as mulheres pregadoras, as teólogas, convidassem outras mulheres, criassem clube do livro, criassem grupos para estar passando essas informações a essas mulheres, trazendo esse conceito, né, às mulheres de que elas devem se posicionar e fazer a diferença naquele ambiente que Deus as levou. Porque, às vezes, o mundo que você vai revolucionar é só a sua casa. Às vezes, é só a sua rua. Às vezes, é só a sua vizinhança, ou sua parentela. Mas, contanto que você consiga fazer com que aquilo que você aprendeu seja ensinado a outras pessoas, e isso traga glória para Cristo, está tudo certo. Às vezes, o mundo que você vai revolucionar é só os seus filhos, né? O pastor Marco Feliciano contou a história da mãe dele agora e ele falou que o propósito da vida da dona Lúcia foi trazê-lo ao mundo e lhe dar aquele conselho: filho, você vai ser aquilo que você quiser. E existem mulheres, às vezes, que querem revolucionar, mas com uma proposta e uma perspectiva totalmente diferente. Agora, ser pastora é uma bênção, né? Para quem está cumprindo o chamado que Deus lhe chamou, então você acredita que é um chamado? Tem mulheres que Deus chama? Olha só, escuta uma coisa. Os Gideões têm uma missionária que ela é considerada uma pastora lá na África e ela está, claro, debaixo da autoridade pastoral do pastor Zilmar, mas essa mulher está cumprindo com excelência. Ela unge pastores, ela consagra pastores, ela faz batismos, ela celebra casamento, ela celebra todas as ordenanças ali. Ela é, de fato, uma pastora na prática, mas ela nunca se intitulou uma pastora. Porque as mulheres de Deus, elas são discretas, são moderadas. Se hoje você não quiser me chamar de missionária, quiser me chamar de irmãzinho, quiser me cancelar, quiser fazer o que quiser, eu não vou brigar com você. Você tem de todo o seu direito, entendeu? Só que assim, a gente precisa estar preparado, tanto para falar o que pensa, como para ouvir também. É o que eu estou ouvindo aqui, eu vendo aqui nos cancelamentos da vida. Eu vejo alguns comentários que falam assim, pastora não pode, mas missionária pode? Então, todos nós somos missionários. A grande comissão que Jesus deu foi para toda a igreja, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Os discípulos eram missionários, nós somos chamados a exercer esse chamado, né, de pregação da palavra, com título ou sem título. Por mim, querem tirar o título, tirem. Querem falar alguma coisa contrária, falem. Mas eu sei que, de uma certa forma, eu estou fazendo algo para que o reino prospere. Eu estou despertando algumas mulheres, ainda que sejam poucas, mas eu estou buscando fazer a minha parte para que essas mulheres, elas venham se inteirar do que realmente está acontecendo, porque se hoje está ruim, amanhã vai estar pior. As coisas não vão melhorar. Né? A tendência é piorar. Até Jesus voltar, muita coisa vai acontecer. Perfeito. Missionário, eu vejo que a senhora também é militante contra o neopentecostalismo, né? O que tu tem contra o neopentecostalismo? O movimento neopentecostal em si, a forma como ele foi originado, aquilo que foi comprado dos Estados Unidos para cá, acabou se tornando muito prejudicial, porque as pessoas comparam o neopentecostalismo com o pentecostalismo clássico. Então, assim, hoje todo mundo que é neopentecostal, eles dizem que são o quê? Pentecostais. Então, assim, houve muita infiltração de muitas coisas, de muitas práticas antibíblicas. E se você considerar hoje essas pessoas vestidas com roupas diferentes, essas pessoas rodando dentro das igrejas de forma desordeira, coisas que a Bíblia não... A própria Bíblia não tem nada assim que chama a nossa atenção para isso, de que isso aconteceu na igreja, de que isso deve ser levado em consideração, a forma como eles rodam, a forma como eles repetem falsas profecias, a forma como eles revelam CPF, identidade, tudo isso são práticas neopentecostais que não haviam até algum tempo atrás, e com o advento, né, com o avanço do neopentecostalismo, você vê isso com mais força. Então, assim, na verdade, hoje não tem só igrejas neopentecostais, tem igrejas neopagãs, na verdade, porque já estão beirando mesmo o paganismo. São igrejas que Bíblia zero, mas muito revelamento, muita coisa trazida, comprada, importada dos Estados Unidos, que não está trazendo um efeito benéfico para o pentecostalismo, porque acaba se comparando as coisas, colocando tudo numa mesma xícara e dizendo que é tudo um sumo ruim, e não é algo bom, não é algo benéfico. No pentecostalismo, nós temos muitos teólogos bons,
Nós temos estudo, nós temos escola bíblica de obreiros, nós temos muita coisa. Hoje, o pentecostalismo clássico ele é muito voltado para a palavra, embora os reformados queiram dizer que não, que nós só somos os irmãozinhos do manto. Então, eles nos comparam, os pentecostais, com os neopentecostais de forma equivocada. E há uma diferença, então, dos pentecostais para os neopentecostais. Com certeza. Os pentecostais, eles amam o estudo teológico, não é um estudo teológico ali criado por eles, uma escola teológica que eles vão lá e criam para te ajudar a ser... como se fosse uma escola de coach, né? Eles vão ali te ensinar como ser um crente bem-sucedido. Não, a escola teológica do pentecostal, ela é diferente da do neopentecostal. Eu já, por exemplo, já tive com pastores neopentecostais que eles dizem, não, a nossa teologia aqui é diferente da de vocês. A nossa teologia aqui é como ensinar o cristão a se desenvolver como pessoa e tal. Isso não é uma teologia. Isso é algo mais voltado para o desenvolvimento pessoal mesmo, não é algo teológico. Não é uma verdade, não é uma doutrina sólida. É por isso que esse povo sabe pouco de Bíblia, em alguns contextos, e acabam fazendo muita vergonha e trazendo muita confusão. Tem muita profecia, muita revelação, né? Muita profetada. Tem até um piaí que tá virado no profeta, né? O pessoal tá criticando bastante ele, tadinho. Eu não sei se ele tem estrutura, 14 anos, é igual a Vitória. Qual é o nome dele? Miguel? Acho que é Miguel. Ele tem um dom, dá pra ver que tem um dom, tem um desenvolvimento pessoal, fala bem pra caramba. Uma mentoria ali, eu acho que seria... Apesar, a questão não está em dar uma mentoria, a questão está se ele quer ser mentoriado, né? Então, uma mentoria ali daria bom no futuro, né? Daria bom. Na verdade... Ele tem um dom, o dom de Deus, o dom da palavra ali, dá para ver, e tem uma exposição legal, mas aí entra numa vertente muito perigosa, né? Na verdade, ele já tem todo o trejeito de um pregador pentecostal, né? Ele já tem ele muda a forma de falar, ele muda a forma de se expressar quando ele está com o microfone na mão. E, assim, eu penso que os pais estão fazendo com que os filhos percam a sua infância, porque criança deveria pregar para criança, em eventos de criança. Ah, não, eu discordo. Se tem um chamado, tem um dom de Deus, pode pregar para adulto também, né? Tá, então tá, ainda que seja, mas a forma como ele está indo, a forma como a Vitória Souza vai, a forma como... A Vitória Souza, inclusive, já casou, né? Ela não é mais uma menina. Casou, tá fazendo videozinho dentro de casa, como dona do lar, você viu? Que bom. Pronto, um ministério excelente. Tem uma outra menina, né, que é discípula dela, e tudo isso a gente vê assim, ó, tem uma... pastora que influencia uma menina, que influencia outra, que influencia outra. E aí tudo vai muito da influência, né? E aí, assim, esses dias viralizou um vídeo dele repetindo uma profecia de um outro pastor. Então, assim, até que ponto vale, né, os pais inserirem os filhos no mercado desse, porque isso é mercado, a agenda dele está lotada, assim como a da Vitória vivia lotada, ou vive, ainda não sei, que eu não acompanho, mas eu tinha visto um levantamento que foi feito, né, das agendas dela, mensal, e... assim, eu penso que os pais deveriam deixar os filhos serem filhos, viverem a sua infância, viverem o seu tempo, e quando for na idade certa, correta, porque Jesus começou a estudar desde criança, com 12 anos ele estava no templo, mas quando ele veio desenvolver o seu ministério, ele já tinha 30 anos. Então, as pessoas devem esperar o seu tempo, poderiam, né, não sobrecarregar os filhos, porque hoje ele é um objeto de lucro, né, também para os pais. E aí, assim, vem com aquelas ameaças que eu vou te processar, e não fala de mim e tal e tal. Mas, enfim, eu fico triste. Eu fico muito triste, porque esse não é um comportamento, não deveria ser, porque ele acaba sendo exemplo para outros meninos, e outros pais podem ver nos seus filhos uma forma de lucrar com o ministério deles. Então, assim como aconteceu com aquela menina, Larissa Manoela, aquele conflito com os pais, porque os pais viam ela como um produto, assim também tem muitos pais hoje no meio evangélico, tanto com cantores quanto com pregadores, que estão fazendo dos seus filhos um produto. Infelizmente. Você está no Eu Acredito Podcast. Se chegou aqui e entrou de gaiato no navio, ainda não conhecia o nosso trabalho, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe aí o seu like, seu gostei, compartilhe com mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante e vai recomendar para mais pessoas. Estamos aqui semanalmente de terça a sexta, sempre com um convidado especial. A nossa programação segue essa semana. Quarta-feira, pastor Jorge, falando sobre oração comportamental. Na quinta-feira, pastor Fábio Pimenta, às 14 horas. Às 20 horas, pastor Sandro Rocha. Na sexta-feira, pastor Carlos Eduardo estará conosco mais uma vez a partir das 14 horas. Hoje, recebendo aqui mais uma vez nesse podcast, missionária Ruth Benigno, falando aí sobre cristianismo e também feminismo. São antagônicos?
qual é o mal do feminismo nessa geração. Se você assistiu, você percebeu que ela entregou muito conteúdo da parte de Deus aqui para nós. Missionária Ruth, olhando naquela câmera ali, de tudo que foi falado, comentado aqui, se você tivesse que deixar uma mensagem ao mundo, qual seria essa mensagem? Então, eu quero deixar uma mensagem às mulheres, né, tendo em vista que esse mês é comemorado o mês da mulher. Nós já evoluímos bastante, né, em tudo aquilo que as mulheres buscaram de direitos, mas nós, como mulheres de Deus hoje, nós temos que nos posicionar para ensinar os nossos filhos, ensinar as futuras gerações, buscar deixar um legado, sim, e que, ainda que as pessoas questionem a sua forma de se posicionar, permaneça fazendo a sua parte, permaneça sendo a mulher feminina que Deus te criou para ser. Você é uma mulher virtuosa, o seu valor é grande, você foi feita da carne, do homem, você não foi feita do pó, você é uma mulher que está em posições altas diante de Deus, diante dos homens. As pessoas estão te vendo. Você que está aí do outro lado, deixa um legado para suas filhas, para a sua geração, influencie o mundo que você pertence. Talvez o seu mundo a pertencer é uma rua, é um bairro, uma cidade, não importa. Faça a sua parte, que Deus será glorificado em você e através de você. Ainda que chorando, ainda que passando dificuldades, plante, porque quem planta chorando voltará com a colheita sorrindo e ela será abundante. Perfeito. Missionária Ruth, vai pregar no Gideões esse ano? Não. O pessoal está perguntando aqui nos comentários. Não vou, meu irmão. Tu congrega lá e não vai pregar lá? Prega no Brasil todo e não vai pregar nos Gideões? Pois é, um dia vai chegar a hora de a gente conversar sobre isso. É mesmo? Como é que pode uma pregadora de Camboriú, que representa Camboriú em muitos podcasts, em muitos debates, tem muitas igrejas do Brasil e não tem oportunidade de pregar lá, mãe? Pois é. Pastor Zilmar, olha para a serva de Deus aí, pastor. Tá aí, ó, uma mulher representando a igreja em Camboriú em diversos lugares. Será que chega até ele? Enfim, dias atrás as pessoas começaram a me mandar mensagens e prints de pessoas que me seguem mandando mensagem no perfil dos Gideões perguntando por quê, né? E aí, assim, a gente sabe que tem todos a questão dos bastidores, né? De pessoas que são indicadas já por outras convenções e tudo mais. E eu sei que Deus, ele tem seus caminhos, sua maneira de trabalhar. Eu estou conformada com o que Deus tem feito na minha vida até aqui. E tem lugares que Deus vai te levar, tem lugares que ele não vai te levar para te poupar, tem lugares que ele vai te levar no tempo dele. E, enfim, quanto a isso, no momento eu só me cabe ficar em silêncio. Quem sabe um dia eu falo sobre isso, mas eu não quero fazer nada agora de forma precipitada que vai expor uma ferida, né, no meu coração ou que vai revelar, de uma certa forma, uma amargura. Porque assim como Ana orou amargurada, às vezes a gente também se torna, às vezes, ferida, né, com algumas coisas que acontecem, mas Deus será glorificado em tudo. Mas você tem sonho de pregar lá? Tem desejo? Eu tenho desejo de pregar em muitos lugares. Mas nos Gideões? Eu já desejei bastante. Hoje eu estou conformada de que não terei oportunidade. Não vai ter? Tu acredita que não terá mais oportunidade de pregar lá? Não. Sério? É mesmo, então? Obrigada, Fábio, pelo espaço. Eu acho que eu também não vou ter mais, não, depois. Depois do Eu Acredito Podcast, o pessoal vem aqui e fala cada coisa que eu falo, não fala não, que eu queria pregar lá. E também depois da partida do meu amigo, pastor Wesley Ricardo Santos. Meu Deus do céu. Pastor Wesley me oportunizou, em 2018, 2019, a pregar nos Gideões. Um amigo, irmãozão, que partiu para a eternidade e nós nos veremos lá. Pensa em um homem com um coração amável, amigável, diferenciado. A gente viajou algumas vezes junto com a equipe dos Gideões de Fé para o campo missionário, principalmente no sertão do nordestino, e eu pude conhecer de perto o coração daquele homem querido, que herdou as lágrimas do pastor Cisino Bernardino. E Deus está recolhendo, né, Fábio, essas pessoas. Meu Deus do céu, pastor Wesley. Pastora Ruth, muito obrigado. Eu tenho que aguentar isso. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu só quero te agradecer mesmo pelo espaço e assim, eu vejo que se eu parar um pouquinho para olhar os comentários... Olha, não. Eu vou ver pessoas dizendo que eu fico chateada de falar sobre isso. Na verdade, não é. Tudo na vida, Fábio, tem um momento do choro, tem um momento do luto, tem um momento de aceitar. E eu estou há 4 anos ali. E desde que eu cheguei, eu enfrento algumas circunstâncias assim difíceis de quem chega num lugar e às vezes não se sente bem-vindo naquele lugar. Então, assim, chegará o momento de falar, ou talvez não. Tem dores que a gente vai levar pra gente para o resto da vida. E o importante é não trazer escândalo para o nome de Cristo. Hoje eu busco fazer tudo
Ainda que eu saia ferida de uma situação, eu busco não escandalizar o Evangelho de Cristo. Né? Mas Gideões é uma obra de Deus, né? É uma obra de Deus, como o pastor Marco Feliciano falou aqui. Ele prega lá, acho que há 27 ou 28 anos. E é um grande mover de Deus durante esse tempo naquele lugar. Eu estou presencialmente morando lá, mas já participava antes dos congressos. E eu vejo que realmente Deus faz coisas extraordinárias ali. Ali é levantado recursos que hoje são destinados especificamente para os missionários. Sempre foram destinados aos missionários. Eu acompanho a obra de Deus. Sempre que eu falo sobre isso, as pessoas acham que eu estou questionando alguma coisa, mas não estou. Eu estou em paz comigo e com Deus e com as pessoas que estão ali. Eu creio que em breve Deus vai me levar para um outro lugar. Amém. E em breve Deus vai te levar para pregar lá também. Eu acredito nisso, tá? Oh, e ainda vão falar. Tu é mais crente do que eu. E ainda vão falar bem assim, agora com a oportunidade para pregar no púlpito dos Gideões Missionários, a pastora Ruth Benigno. É forte. Não te aguento, não. Pessoal, eu vou nessa. Deus abençoe. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos de volta e eu te aguardo aqui a partir das 14 horas. Fique aí com os nossos patrocinadores. Bosscred, tá o contato deles para você limpar o seu nome e quitar as suas dívidas. Limpar o seu nome em até 7 dias antes de quitar as suas dívidas. É uma empresa totalmente conceituada no mercado que tem auxiliado muitas pessoas a limpar os nomes e deixar de estar negativado na praça antes mesmo de quitar as suas dívidas. Na sequência, entre em contato com eles aí. A doutora Franciela, a doutora Camila vai lhe atender da melhor forma possível. Tem também o América Park, que é o maior parque termal da região central do estado do Paraná, um parque incrível. E tem também o Arruda Pisos, que tem pisos tecnológico, terraplanagem, é extraordinário. Você que precisa, entre em contato, segue os nossos parceiros nas redes sociais. Até mais. Na minha geração, fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração, fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração, fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração, fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração, fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Sol, água e felicidade se encontram no América Park, o mais novo parque aquático do centro do Paraná. Diversão garantida para toda a família. Fui escolhido